Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Hoje o episódio é especial por vários motivos. Primeiro, porque é o nosso primeiro episódio internacional, direto de Lisboa, Portugal. E para que essa gravação fosse possível, a gente contou com um parceiro incrível, a rede de hotéis Vila Galé. Eles estão presentes em mais de 49 destinos pelo mundo e são sinônimo de conforto, boa comida e aquela hospitalidade que faz a gente se sentir em casa, mesmo do outro lado do oceano. Obrigada, Vila Galé, por embarcar com a gente nessa viagem. Nosso convidado de hoje é especialista em linguagem corporal e comportamento humano. Autor dos livros Os Segredos que Nosso Corpo Revela e Torne-se um Decifrador de Pessoas, ele já treinou líderes, negociadores e personalidades ao redor do mundo, ajudando a traduzir gestos, expressões e atitudes que dizem mais do que palavras. Em nosso primeiro episódio internacional, vamos falar sobre como o corpo revela intenções, emoções e traços de personalidade, e como tudo isso se conecta com saúde mental, relações humanas e os sinais que muitas vezes a gente ignora. Com vocês, Alexandre Monteiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é diretamente de Portugal. Ele é especialista em linguagem corporal, comportamento humano e é escritor. O nome dele, Alexandre Monteiro. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, muito obrigada. Obrigada a você de atender nosso convite. É uma honra. Gosto muito do seu trabalho. Muito obrigado. E queria que a gente começasse falando um pouquinho. O que leva uma pessoa a buscar o entendimento do ser humano nos mínimos detalhes, nas suas expressões, na sua linguagem corporal? E como foi a sua trajetória até chegar aqui? Aqui começa sempre com uma paixão de uma personagem, que é o Sherlock Holmes. Eu, desde menino, que era fascinado pela personagem, como é que ele conseguia, através de um cheiro, através de um sinal, através de um gesto, de um comportamento, como é que ele conseguia perceber mais sobre a pessoa e até desvendar o crime. E isso fascinava-me sempre. E sempre de mais novo tentei procurar isso nas pessoas, de forma intuitiva, de forma natural, perceber, ele está a usar aquilo, porquê? O que é que me diz daquilo? E isto foi um fascínio. Eu comecei a ler muito sobre Sherlock Holmes, muitos livros, porque eu ainda não sou da era da internet. Graças a Deus. A gente aprendeu um pouco mais na fonte. Exato. Muito livro, muita televisão a ver o Sherlock Holmes, e isto até é jovem. Depois... Quantos anos você tinha, Alexandre? Eu lembro-me de gostar do Sherlock Holmes com 7, 8 anos. 7, 8 anos. Bem precoce. E se calhar esta necessidade de compreender os outros também vem do comportamento humano. Se calhar ambientes mais seguros, nós queremos mais proteção, queremos mais previsão. E então este fascínio por Sherlock Holmes aparece se calhar por ambientes mais seguros, inseguros. E então... vai daqui dos 7 a 8 anos eu querer procurar saber porque é que estás chateado, porque é que estás aborrecido, porque é que as pessoas não funcionam. E isto, a partir daí sempre foi este fascínio. Depois chego à escola aos 14, 15 anos, sempre a ler, sempre a pesquisar. Fazia esta brincadeira com os meus colegas, com as minhas colegas, conseguia ver coisas e até me chamavam de bruxo, evidente. Quer dizer, tu estás a sentir assim, como é que sabes? E eu... é bruxaria. Mas você não falava. Não falava. Você não pouco. botava óbvio, não, porque você mexeu o olho assim. Não, você só falava, você tá raivoso, ou você tá irritado, ou você tá desprezando essa aula, mas eles não sabiam o que você estava lendo neles. Não, e até mesmo o que eles gostavam muito é se ele gosta de mim, se ele vai namorar comigo, Entendi. se ela vai namorar, coisas muito de jovem, faziam isso, mas só que eu nunca dizia qual era a ciência que estava por trás,
porque senão as pessoas riam, ridicularizavam, brincavam, e eu não gostava muito disso. Nunca gostei muito dessa parte da brincadeira. Depois, chega a altura de ir para a universidade, não há nenhum curso de profiler. Não. Profiler não. Não há. E eu fico perdido. E o meu pai e a minha mãe dizem, tens que ir para um curso seguro. Tens que ir para uma coisa que te dê um trabalho para toda a vida. Não podes seguir os teus sonhos. Os sonhos não. Tu tens essa paixão, isso é louco. Não. Tens que ir para um curso. E então, o que é que eu senti? Gestão. Vou para a gestão porque tem a ver com pessoas. Pensava eu que é gestão. Mas a gestão não tem nada a ver com pessoas. É números, é processos. E eu isso não gostei. Tirei o curso de 5 anos em gestão. Acabei que é uma administração, né? Administração de pessoas, gerir pessoas. Gerir Aqui empresas. vocês têm uma faculdade de gestão. Uhum. E depois comecei a trabalhar, não gostei. Desisti. Uhum. Começou a trabalhar nas empresas. Nas empresas. Não gostei, desisti. E quando desisti, decidi que não, vou seguir mesmo a minha paixão. E começo à procura onde está o melhor conhecimento do mundo. Tinha que ser o conhecimento. Tinha algum dinheiro para fazer isso na altura, não é? Então comecei a procurar, o que é que eu posso fazer e aprender para ser como o Sherlock Holmes, para saber mais sobre as pessoas. E então começo a olhar para Portugal, não havia nada. Não havia conhecimento. Porque aqui nos Estados Unidos já havia, na Inglaterra também, cá não. Ninguém sabia muito o que era isto de ler as pessoas, decifrar pessoas. De decifrar pessoas, né? Pessoas, não conseguia ninguém. E então eu olho para fora e vejo a linguagem corporal como, se eu entender os gestos, se eu entender os movimentos, se eu entender as expressões, eu vou saber mais sobre as pessoas. Então fico mais próximo do Sherlock Holmes. E então vou saber deste conhecimento no mundo, vou ter com especialistas, pago a formação, invisto muito em formação, porque ela é muito cara mesmo, vou porque aprendi logo com os melhores. E começo a olhar para aquele mundo e digo, eu sou mesmo ignorante. Porque eu tinha na altura, como eu li 2 livros, Achava que sabia. Pensava que sabia tudo. Então eu li 2 livros e as pessoas que estavam ao meu lado ainda sabiam menos que eu. Então eu achei que era muito esperto. Não é? Então eu começo a ouvir pessoas que sabem e digo assim, afinal eu... Só sei que nada sei. Exato. Deu onde Sócrates. Exato. E aprendo linguagem corporal, começo a aprofundar mais na linguagem corporal, vou depois Espanha, Inglaterra, México, Argentina, Brasil, começo a aprender neste mundo e começo a haver muita informação útil. Eu começo a perceber que este mundo não é só académico. E até senti uma injustiça. Qual era a injustiça? Era, este conhecimento está no académico, mas as pessoas não estão a usá-lo no dia-a-dia. Na prática. Na prática. Né? Para se relacionar melhor. Exato. E eu percebi isto como missão. Eu tenho este conhecimento, para mim, para que é que serve? Para nada. Então eu vou usar este conhecimento para dar às pessoas. E então depois começo a aprender psicologia, psiquiatria, biologia, antropologia, neurobiologia, química, porque eu senti que o ser humano não é só linguagem corporal. Nós somos multidisciplinares. Então, eu só entender o gesto e o movimento era muito redutor. É só isto. E então eu percebi que o sinal vem da química. Exatamente. Vem da emoção. Vem da antropologia, vem da sociologia, então vem de tudo. Se eu não compreender todo o caminho aqui, então não sei nada sobre a pessoa. E então começa a Você está decorando, mas você não está entendendo a origem daquele processo de mudança de fisionomia, de mudança de cheiro, né? Porque a gente muda de cheiro conforme o estresse, então muda tudo, né? Muda o cheiro, muda a voz, muda o cabelo, muda o olhar, tudo muda. E eu saber o sinal é dizer assim, eu levantei uma sobrancelha. Isto. Não é isto. Não é só isso. Não é só. Você tem que estar dentro de um contexto. É o contexto e depois tem que ter toda uma história, seja química, antropológica, social, psicológica, psiquiátrica. Há muitos contextos que nós temos que compreender. E então, eu usar isto no dia-a-dia, eu preciso compreender isto. Mas depois também preciso de traduzir isto para a pessoa que não quer ser especialista. Porque senão depois é muito complexo. Mas quer viver com certo nível de previsibilidade.
Exato. Porque é isso, né? E tem uma coisa que você era um cara tímido. Muito Tô falando tímido. isso que eu era muito também. Então eu falei assim, temos uma coisa em comum. Eu era aquela criança que eu fugia das escolas no dia de festa. Porque tinha que subir no palco. Eu pegava o rumo de casa, Sim. né? Sumia mesmo. Então eu era muito tímida. E para nós tímidos, não sei se isso aconteceu com você, começar a entender como as pessoas funcionavam me deu uma segurança, me deu uma previsibilidade. Então, eu sabia mais ou menos como treinar um comportamento para determinado ambiente. Uhum. Isso aconteceu com você, essa Sim. busca de segurança? Sim, até o adaptar. Uhum. É que eu, em vez de agir, eu reagia. Eu olhava para as pessoas, eu lembro-me de estar a falar com as pessoas quando era menino e a pessoa falava comigo e eu ficava muito vermelho, não sei porquê, mas ficava muito vermelho, não conseguia verbalizar aquilo que eu queria, estava sempre à espera que o outro aprovasse a minha pessoa. Desse sinais de aprovação. Exato. Porque, né? Na exato. Fisionomia, no corpo. Você está falando de ficar muito vermelho, e você tem a timidez, tinha, né? Essa timidez patológica que a gente chama, que dá esses sinais, que a gente chama de fobia social. Né? Eu também tinha, e é uma descarga, né? Porque o cérebro do tímido patológico, ele vê qualquer coisa como uma ameaça. Então, a gente chegar num ambiente, ver uma pessoa que a gente não conhece e ter que estabelecer um contato, o cérebro ligava um alarme. Cuidado, perigo, perigo, perigo. Via o perigo onde não tinha. E aí ele descarrega adrenalina, dá um taquicardia, aquela vermelhidão, aumenta o fluxo sanguíneo e muitas vezes dava sudorese também, né? Que era o mais visível, porque a taquicardia está aqui, mas eu sinto, mas o outro não vê. Exato. A vermelhidão expõe para o outro, né? Do rosto. E pior. E a sudorese, então, é fatal, né? E pior para mim era o cérebro parar. Porque eu não sabia o que falar, não sabia o que pensar, ficava mesmo idiota. Ficava branco, né? Que a gente ficava chama. branco. Deu branco. Eu disse assim, o que é que eu vou fazer? Só quero é fugir, 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 fugir. E isso foi muito desafiante. E quando eu começo a aprender sobre o comportamento humano, começa-me a ajudar. Com certeza. Porque eu sou muito fã, porque as pessoas pensam que a confiança é inata. Que nasce com a pessoa, que o bebê nasce confiante. O bebê nasce e nós dizemos, este vai ser confiante. Não, eu aprendi com estas pessoas que a confiança é uma ciência. E Perfeito. Pode ser aprendida, pode ser trabalhada, pode ser treinada. E foi isto que resultou comigo e com a Bia. Com certeza. Não é? E é isto que eu quero dar às pessoas, é usar esta ciência para elas serem melhores. Que podem ser melhores, não é profilers, não é decifradores de pessoas, é que elas são melhores pais, mães, professores, amigos, parceiros, parceiras, porque esta ciência é transversal ao ser humano, é pessoas. E se nós não compreendermos isto, tudo é desafiante. Você está falando uma coisa maravilhosa, né? Porque nós somos seres sociais, isso não tem cogitação. Evoluímos na relação com o outro, com os outros, e se a gente não faz disso uma prática, a gente está fadada a não evoluir. Exato. Literalmente a não evoluir, tanto emocionalmente, afetivamente, socialmente, porque a gente precisa dessa interação. Sim. E quando essa interação é tida no nosso cérebro como uma ameaça, se a gente não entender e não dominar e não treinar, desensibilizar esse cérebro, do tipo, o outro não vai te matar, o outro não é uma ameaça fatal, e a gente não for treinando isso, a gente jamais estaria aqui. Exato. Né? E é giro é que eu tinha uma percepção do mundo que era que eu precisava do amor dos outros. Que eu precisava, para ser feliz, para estar bem, para me sentir validado, eu precisava que outra pessoa gostasse de mim. Que sinalizasse que estava gostando de você. Estava gostando de mim. E eu, a uma altura, quando eu começo a aprender, é perceber que eu não preciso do amor do outro. Eu gosto que a pessoa goste de mim. Não, é agradável que o outro goste de você, mas não é necessário. Não é necessário. E isto aqui foi um pequeno treino que eu começo a ter quando começo a entrar na universidade. Assim, não, mas eu não preciso. Se a pessoa não gosta de mim, está no direito dela. Se dá sinais que me reprova, está no direito dela. Agora, vou-me focar nas pessoas que gostam. Com certeza. E isto aqui é uma mudança da forma. Então, quando vou aprender, ainda mais consciência tenho disto. E então, quando vou para o mundo da espionagem, então muda tudo. Muda tudo. Que é uma outra utilização. É outra utilização muito mais prática ainda.
aquele sentido de missão que eu tinha de trazer ferramentas para as pessoas, com o mundo da espionagem, diz assim, como é que isto não é ensinado na escola? Como é que as pessoas não sabem isto? Podem ter melhores vidas, podem ser melhores pessoas com estas ferramentas simples. E dentro do mundo da espionagem, o que você trouxe de lá? Porque o Sherlock Holmes era uma coisa até romântica, né? Sim. Ficcional, romântica, aquela coisa de desvendar o mundo dos criminosos, era uma coisa muito restrita. Mas quando você vai estudar no FBI, na CIA, né? no Serviço Secreto da Inglaterra, o que te trouxe de plus? Que você falou assim... Nossa, o negócio é muito mais amplo do que a gente estava imaginando. Uma lente nova. É como ver o mundo de forma diferente. Perceber que as pessoas fazem o que fazem por um motivo. Que fazem o que fazem por qualquer coisa. E quando nós lhe damos aquela coisa, elas fazem o que nós queremos. E perceber o que é que elas fazem é mais simples do que o que nós pensamos. Porque é como diz a Bia bem... O mundo do Sherlock Holmes era muito generalista, muito abrangente. A espionagem traz a sistematização, que é, vamos criar sistemas para ler, para decifrar pessoas. Vamos criar sistemas para influenciar pessoas. Vamos criar sistemas para nós sermos melhores pessoas. Como é que vamos gerir a nossa vida? Vamos criar sistemas para gerir o stress. Porque há muita pessoa que não consegue decifrar o outro, porquê? Porque está em stress. Eu, quando era tímido, eu não decifrava ninguém. Sim, porque você vivia num nível de estresse na relação com o outro. E a espionagem dá todo este know-how, todo este conhecimento para nós olharmos para o mundo com uma lente diferente. E até a forma de lente de olhar para a pessoa. Porque quando nós olhamos para a pessoa de forma natural, nós pensamos que as pessoas estão todas quebradas. Está tudo quebrado. A pessoa está quebrada, está destruída. Não. E depois o que acontece? Nós temos que consertar. Que é o normal do dia-a-dia. No trânsito, o que é? A pessoa faz. Não é assim, tem que ser assim. E isto, a lente que nós trazemos de forma natural é esta. A pessoa está quebrada, vamos consertar. Mas depois começamos a ter a ideologia, que é, a pessoa não está quebrada, ela tem uma tribo, que é, os portugueses são assim, os brasileiros são assim, os muçulmanos são assim, os católicos são assim, começamos a colocar em caixas. O que tanto um como o outro está errado. Nós temos que olhar para as pessoas como a razão. Porquê é que a pessoa faz o que faz? Por que se move, né? Exato. Que move cada indivíduo. Exato, cada indivíduo. Porque cada pessoa é seu mundo. E temos que olhar para a pessoa primeiro que, se ela faz isto, ela vai continuar a fazer. Então, o que é que eu posso entrar no mundo dela... Conhecer a pessoa na sua forma mais profunda e como é que eu posso descobrir o mundo dela para depois conseguir ajudá-la com o mundo dela, não com o meu. Porque qual é o normal? É nós impingirmos aquilo... A solução sem saber o funcionamento padrão. Exato, perfeito. É isso. E então conhecer que há pessoas por trás da máscara. Nós falávamos, há bocado a Bia disse uma coisa muito gira, da sinceridade. Você ensina a pessoa a ser sincera, né? Tirar a sua máscara, porque sincero vem do grego, acho que grego, sem cera. Sem cera é sem máscara, cera é que a máscara de cera. Então é tirar isso. E a gente vive num mundo que as pessoas têm máscaras volumosas. Sim, cada vez mais. Cada vez mais. E é giro que na espionagem ensina-nos a ver essas máscaras, porque nós temos 3 tipos de máscaras. A máscara profissional, que é quando eu vou trabalhar, visto uma máscara, que é o quê? É uma personalidade para agradar o meu chefe, para agradar a minha chefe, para agradar os meus colegas de trabalho. Com trabalho, se eu sou poderoso, se eu sou poderosa, se eu sou chefe, se não sou. Isto é profissional. Depois temos a social, que é quando vamos ter com os nossos amigos. Que é, aí já não vou vestir da mesma forma, se calhar já rio mais ou rio menos, ou quero se calhar elogiar-me. Depois temos a máscara pessoal, que é aquela da casa, quando vamos para a nossa casa. E esta máscara pessoal é a mais próxima da verdadeira. Por isso é que nós andamos de pijama em casa, por isso é que nós não nos penteamos em casa, e esta é mais. Mas mesmo assim, ainda há outra máscara, que é a máscara secreta. Que é onde ninguém entra, só nós sabemos. Aqueles pensamentos mais macabros, mais
os desejos escondidos, aqueles pensamentos secretos, os desejos secretos, é aí que está. E nós compreendermos que quanto mais eu conhecer a pessoa, quanto mais profundo eu for na máscara, mais eu controle tenho sobre ela. Porque se eu souber a vida secreta de alguém, ela fica dependente de mim. E para descobrir esta vida secreta, eu preciso decifrar pessoas. Porque senão, não é por o que ela diz. Não. É como é que eu vou ver os sinais, como é que eu vou entender a psicologia, perceber se há desafios psiquiátricos, porque temos de desvirtuar tudo porque isto. ainda tem isso, né? Você tem que separar o que é o transtorno do que é a pessoa sem o transtorno. É, porque as pessoas quando estudam o comportamento humano esquecem-se da componente da pista especial, que eu chamo de pista especial. Exatamente. Que é porque esta pista especial, e é aí que eu ouço muito a Bia, porque eu não é a minha especialidade, não é essa, mas ouço pessoas que sabem, para quê? Para compreender as pistas especiais. Não é? Se a pessoa tem um transtorno, eu não posso ler da mesma forma. De jeito nenhum, até porque se o transtorno tiver em atividade, por exemplo, bipolar em euforia, ele tem uma hiperatividade psíquica que uma fala, uma maneira de se vestir, uma maneira de se maquiar, uma maneira, tudo muito over, muito acima da média, e você não consegue fazer uma leitura da essência, não tem como. Ele está alterado naquele momento. Ele é um transtorno naquele momento. E as pessoas têm muita pressa de julgar. Exatamente. Não tem, as pessoas, eu digo sempre, as pessoas olham para as pessoas para julgar, não para entender. E nós temos de ter paciência, temos de ter calma e serenidade para quê? Calma. Deixa-me olhar para a pessoa e perceber como é que ela se comporta. É transtorno? Não é transtorno? Eu digo sempre, até divido por várias pistas, que é as pistas anatómicas. São aquelas pistas que nós temos que não conseguimos mudar. Não é? De um dia para o outro, não conseguimos. Depois tem as pistas especiais, que é o quê? Se há um transtorno, se há um problema, se teve um AVC. Imagina, uma pessoa que teve um AVC não vai mexer a cara ou o rosto da mesma forma. Não é? Eu não posso julgar isto. Se é autista, o autista tem dificuldade em ler as emoções e a face. E então, eu vou dizer que ele é fria, que é má, que não quer comunicar, que tem a mania que é a maior. Se eu não filtro isto, vai julgar totalmente. Vou julgar. Depois é que eu passo para as pistas anatómicas, que é o quê? Olhar para a pessoa e ver os sinais que ela faz. No rosto, no tronco, nos pés, nas mãos. E depois ainda temos as pistas online, que é as pistas ou resíduos que todas as pessoas deixam no mundo online. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, vídeos. Está lá tudo. E depois ainda temos mais pistas, que é o carro, os acessórios, a casa, o frigo, a geladeira, o que come, o supermercado. Tudo é pistas, porque toda a ação tem uma razão. Se nós olharmos para este mundo sabendo o que procurar, o que acontece? Eu vou saber mais sobre a pessoa. E depois consigo falar melhor com ela. Ou consegue até alertá-la para coisas que nem ela sabe. Sim. Né? Porque muitas vezes o lado secreto, como você colocou, às vezes a pessoa não se dá conta. Não consegue nem verbalizar isso, né? Pessoas, por exemplo, que têm transtorno obsessivo, têm pensamentos horríveis, né? E muito ligado a questões religiosas, e eles não falam aquilo para ninguém, achando que eles são os únicos no mundo que tem aquele pensamento. E todo mundo tem um pensamento horroroso. A diferença é que eles têm uma maior quantidade. Exato. Porque todos nós temos algum pensamento que a gente para e fala assim, gente, que pensamento horrível esse. Isso não me traduz. A gente tem até uma sensação de estranheza com um pensamento muito absurdo. Só que para quem tem transtorno obsessivo compulsivo, aquilo é o dia a dia. Pois. E não compreender, vamos julgar. Você vai julgar. Porque a pessoa é louca. Porque a ignorância traduz-se em palavras parvas. Que é, a pessoa não tem um transtorno, a pessoa é louca. A pessoa não tem um desafio mental. É maluca, é o que for, é estranha. E nós, na ignorância, traduzimos isto em palavras que não fazem sentido nenhum, mas isso é preguiça mental. E também isso faz com que o outro não busque ajuda, né? Por a vergonha. Porque ele deve ser horrível. É horrível viver com esses pensamentos, com rituais para poder aliviar aqueles pensamentos. Então, esse preconceito que a ignorância traz atrasa totalmente a vida de quem tem algo e quem se relaciona com esse algo também. Sim, e isto aqui, por isso é que nós, quando aprendemos a decifrar pessoas, temos que dividir
e dar tempo, porque nós deciframos pessoas, o nosso cérebro está programado para decifrar pessoas em 50 milissegundos. Num piscar de olhos, eu tiro logo o retrato da pessoa, logo, sem ter controle nenhum. Não tenho controle nenhum, que é amigo ou é inimigo? Exatamente. É competente ou é incompetente? É líder ou é submisso? É rico ou não tem dinheiro nenhum? É parceiro sexual ou não? Quer dizer, quando nós olhamos para as pessoas, nós vemos logo isso tudo. Só que é verdade? Não. Sim, porque é uma visão do cérebro. Dentro de um processo evolutivo, nós temos que rapidamente decidir se aquela pessoa era uma ameaça à sobrevivência da tribo, né? Ou se aquela pessoa poderia ser um parceiro de jornada. Exato. Que a gente está falando numa época que o cérebro, a gente não tinha, porque hoje é muito difícil as pessoas imaginarem que teve uma época que você não tinha comida, você tinha que ir atrás para caçar, você não tinha uma moradia, você tinha que disputar cavernas com morcegos, com ratos, com baratas. Por isso esse trauma da gente desse tipo de bicho, porque a gente já disputou espaço com eles e eles ganharam, né? Certamente. Sim. Porque nós fomos construir moradias, eles continuaram lá. Mas a questão é que as pessoas não se tocam nisso, que isso é um processo. Nós somos um animalzinho, né? Racional, mas o que nos trouxe até aqui não foi só a inteligência ou a razão, foi a colaboração que tivemos. E nesse programa primitivo está isso. Por exemplo, voltando aqui ao mundo... rodando no cérebro. O mundo da espionagem. Todo este conhecimento que vocês, mestres em psiquiatria, em psicologia ou outros mestres, nós trazemos isso para simplificar e criar sistema. Que é, nós o que é que dizemos? Há 3 programas. Há o programa primitivo, há o programa vida e há o programa repetitivo. O programa primitivo é o que a Bia está a dizer. É instinto. É o cérebro rodando sozinho. Eu quero amor da minha tribo para a tal colaboração e quero amor para a reprodução. É isto que as pessoas fazem, não é? Depois, o programa vida, o que é? Tudo o que eu passei na vida. Os amigos, as recompensas que eu tive, os traumas, os desafios, as oportunidades, onde eu morava, o contexto social, o país. Isto tudo vai programar a pessoa. E depois temos o repetitivo, que é aquilo que nós fazemos todos os dias. E as pessoas são o conjunto destes 3 programas. E compreender estes 3 programas, eu não caio no erro de julgar a pessoa no início. Não, e é a única maneira que você tem de intervir também nessa programação. Exato. E poder mudá-la. Exato. E muda sempre, que engraçado, muda sempre na mais profunda, é onde conseguimos mudar as pessoas. Que é o amor da tribo e o amor da reprodução. E isso é fantástico. E o mundo da espionagem ensina a ligar ali os botões certos para que a pessoa fique feliz fazendo aquilo que nós queremos que ela faça para o bem dela. Na espionagem não é tanto para o bem dela. Exatamente. Não. Mas eu faço para o bem dela, para ela ficar feliz e eu ficar feliz porque ajudei. Perfeito. Aí é terapêutico. É terapêutico. A espionagem tem um objetivo, né? Que nem sempre é tão nobre. Dentro da cabeça deles até nobre. Estão, né, a favor de uma causa, seja lá o que for. Mas dentro da nossa vivência, aquilo sempre tem um caráter positivo. Sim. Sim, e eles são programados, não é? Para que aquilo é com um objetivo ideológico, não é? Para proteger o país. Exatamente. E dá-me permissão para fazer coisas que são más para os outros, mas eu acho que são boas para a minha tribo. Voltamos sempre aqui à questão... A primitividade. A do primitivo. O homem primitivo. E por isso é que eu digo, nunca acredites na primeira impressão. Nunca acredites. Você falou uma coisa fantástica, né? Que para ter a proteção da tribo, para reproduzir. Que corresponde aos 2 sistemas mais antigos, né? Que é da sobrevivência, que é o medo, a coisa do medo, a gente sempre tem medo das coisas para sobreviver, e a da recompensa, o sistema da recompensa, que é a reprodução. Exato. E é tão interessante que hoje nós estamos vivendo com tantas outras recompensas, do tipo comida, pornografia, streaming, né? Porque quando estourou o streaming diminuiu a quantidade de sexo entre os casais.
A pesquisa da Por isso é que Inglaterra eu não é vejo perfeita. streaming. Eu acho bom, por isso sua mulher é uma pessoa simpática. Não vou ver streaming. Porque você dá tanto prazer que o prazer vindo do sexo diminui a necessidade. Exato. Então são 2 programas que vão rodar sozinho. E eu lembrei-me agora também da timidez. A timidez também vem desse medo da sobrevivência. Exatamente. E a ansiedade também vem do medo da sobrevivência. Da aprovação da tribo, se vão te proteger, se É. você não vai estar sozinho, né? Exato. E depois a questão, a espionagem, depois o que é que nos diz? Primeiro, qual é o medo? E depois, como é que tu alimentas esse medo? Como é que você relaciona com ele e retroalimenta ele? Exato, porque há pessoas que alimentam com compras, Isso. há pessoas que alimentam com poder, há pessoas que alimentam com fazer mal, não é? Porque o negativo também é uma forma de alimentar essa sobrevivência. E perceber este caminho dá-nos uma visão e um retrato da pessoa muito mais poderoso, que muitas vezes elas nem têm. Nem têm. Aquelas pessoas que gostam de andar à luta. Isto é um pedido de amor. Pedido de amor porquê? Porque de alguma altura não tiveram importância ou não tiveram alguma coisa, então tiveram que criar uma regra negativa para terem aquilo. Eles querem exatamente a mesma coisa, só que o caminho é diferente. E isto aqui, compreender este mundo é bom. E depois, a outra parte é como é que eu vou comunicar com essa pessoa. Como é que eu vou perguntar, não perguntando? Como é que eu vou falar, não falando? Como é que a pessoa vai gostar de mim, não sabendo que está a gostar? Não sabendo que eu estou querendo que ela goste de mim. Exato. E depois, como é que ela vai confiar? Porque há um programa que é primeiro, o que é que eles dizem? Ser visto. Quem não é visto não é ouvido. Quando eu era tímido, ninguém me ouvia. Porquê? Porque eu não queria estar. Você não queria nem ser visto. Nem queria ser visto. Então eu podia dizer, o mundo é injusto, ninguém me ouve. Não, o mundo não é injusto. Eu é que não estou lá para o mundo me ouvir. Você não está se expondo a isso. Exato. Depois, arranjando ferramentas que a Bia partilha muito para eu ser visto, para evitar aqueles medos, para evitar tudo, eu sou visto. Mas depois não basta só ser visto. A pessoa tem que gostar de mim. Como é que eu vou fazer que a pessoa goste de mim? Me ponha na tribo. Exato. Me acolha na tribo. E voltamos aqui à espionagem, porque é muito mais fácil nós percebermos os caminhos com sistemas, porque o nosso cérebro é muito por algoritmo. Então o que é? Para fazer que a pessoa goste de mim, eu tenho 4 pontos. Primeiro, sou seguro, que é, eu sou de confiança, eu sou uma ameaça para ti, programa primitivo. Segundo, vais-me ajudar? Vai colaborar comigo. Exato, que é, então vais-me ajudar em quê? Depois, és diferente? És diferente ou és mais um? Porque se fosse igual... Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Não então, você. Exato, tens de ser diferente. E depois o terceiro é, o meu futuro é melhor contigo? As pessoas vão gostar mais de mim se eu disser que sim, sim, sim a todas elas e que sejam sims maiores do que outra pessoa que esteja ao meu lado. E então gostar. E quando a pessoa gosta, ela confia. E quando confia, entra em amor. E quando entra em amor, nós ficamos bêbados, embriagados. E quando ficamos embriagados, deixamos de ver os defeitos. E deixar de ver os defeitos, a pessoa... temos uma relação melhor e ela vai-me ouvir mais. E este é que é o segredo. Agora, isto parece estranho, mas o sistema que está aqui a acontecer é este. E sabendo isto, mais facilmente nós conseguimos fazer com que a pessoa nos ouça para ajudar, não para manipular. Isso é o grande desafio, né? Porque, por exemplo, quando você usa a metodologia, sua metodologia, para pessoas que querem melhorar, ser menos tímido, ter mais posicionamento no trabalho, ou ter uma harmonia maior em família, isso é uma coisa muito boa. Agora, quando esse conhecimento está a favor de pessoas que vão manipular para o outro lado. Por exemplo, a gente fala, eu pelo menos falo dos meus políticos no Brasil, eu sempre digo, eu não quero saber o que falam, eu quero saber o que fazem. Porque políticos são muito bons de falar, mas não fazem nada daquilo que falam. Então, quando... mas ele falou isso. Eu falei, não me interessa, eu quero saber o que ele fez até hoje. Então, eu vou lá ver a história, né, que eu brinco que é a história patológica pregressa e a história de vida. Porque todos temos, né? Então, eu quero saber se, mesmo que ele tenha errado, se ele está superando esses erros.
Tá melhorando, que todo mundo erra. Mas a questão é, estou no processo de melhora ou estou acomodado nos meus erros? Justificando os meus erros. Exato. Porque tem gente que fica justificando, bota a culpa no outro. Como é que isso fica na tua cabeça quando você é chamado para dar esse tipo de consultoria para empresários, para políticos, para celebridades? Para cada um, como é que é isso? Aqui a questão, e eu concordo muito. Primeiro, a culpa disso acontecer não é dos políticos, é nossa. Também, né? Porquê? Porque nós queremos ser muito rápidos a julgar pessoas. Cada vez é mais rápido o mundo. Que é, eu quero saber, gosto ou não gosto? Se eu gosto, a pessoa vai fazer. Se não gosto, a pessoa é má. E cada vez mais. Nós conversávamos sobre a polaridade do mundo, que é, e porquê? Porque o cérebro cada vez está a ficar menos competente. Está a ficar tão ocupado de informação, engessado, está a ficar com tanta informação que já não pensa. Então o que é que faz? Decide logo, para poupar energia, decide logo, gosto ou não gosto. Então gera polaridade. E este gostar e não gostar, esta polaridade, torna-nos cegos. E não fazemos como a Bia, que é, deixa-me ver a história, deixa-me ter aqui tempo para ver mais sobre a pessoa. E quando eu trabalho com os políticos, a primeira coisa que eu pergunto é, das promessas que fizestes no passado, quantas cumpriste? Perfeito. Normalmente a percentagem, abaixo de 50%. E isto é desafiante. Porquê? Porque eles usam estas técnicas para ser eleitos. Alguém tem que estar prometer coisas que você sabe são impossíveis. Exato. Mas o perigo não é eles prometerem. O perigo é as pessoas acreditarem. E se iludirem com essas promessas. Porquê? Porque elas, em vez de deixarem só os políticos aprender, deviam aprender também aquilo que nós partilhamos para olhar para o mundo e dizer, não, isto é técnica. Isto é manipulação. Isto é persuasão. Porque se eu não aprender, estou a dar o poder ao outro de usar as ferramentas contra mim. Que é o que nós chamamos de firewall effect. Que é, eu deteto tudo, a mim ninguém me engana. Normalmente essas pessoas são as mais fáceis de enganar. Por isso é que é bom, este conhecimento não é só para os políticos, é para todas as pessoas terem uma vida mais livre. Livre de escolhas, futuros livres de acordo ao que elas gostam. Caso contrário é desafiante. Por isso é que a manipulação funciona. A manipulação funciona não é por causa das técnicas, é porque as pessoas não conhecem as técnicas. Você está falando uma coisa que me chamou agora, a questão das redes sociais. A gente está num boom de redes sociais, né? A rede social, por exemplo, no Brasil, a audiência de televisão cai vertiginosamente, de rede social sobe, né? Do YouTube sobe. Então, assim, a informação não é mais de uma única fonte. Ela se pulverizou. Ao mesmo tempo, deu voz a pessoas que não têm nada para dizer e só tem mentira para contar. Isso é um fato. Mas aquilo ali mexe com... É número, algoritmo. Então, se eu curto uma coisa sua, vamos supor, o Instagram, ele parte do princípio que eu só quero informação do tipo que você tem. E aí aquilo vem vindo. Isso ajudou muito a polarização que a gente vive hoje no mundo. Não sei se aqui. Sim, e as pessoas falam, no Brasil... Eu acho que é no mundo todo. Ou você é da minha tribo, aí nós voltamos lá no homem primitivo. Ou você é da minha tribo e tá tudo bem. Se você não concorda comigo, sai. Você tem que ser retirado do mundo, porque a minha tribo vai assumir o mundo. Essa questão, ela engana todo esse sistema, a gente deixa de ver, e o próprio algoritmo alimenta isso. Se você ficar na internet, você o tempo todo recebe só informação da sua tribo. Porque o algoritmo usa aquilo que nós estamos a falar. Exatamente. Que é sobrevivência, tribo e amor. Está mexendo no mais primitivo da gente. E é isso que nós falamos muitas vezes, que é mesmo, as pessoas são influenciadas pelo primitivo. Pelo mais primitivo. O resto, a racionalidade, eu decido de forma racional. Não decides. Ninguém. Explicas, é aquilo que decidiste de forma racional. Eu comprei este carro. Por isto. Não, compraste o carro porque gostaste dele, identificaste-te com ele, é da tua tribo, é novidade, é barato, é caro, dá-te status. Tu vais escolher por alguma coisa destas e depois vais justificar por uma coisa. A pessoa que compra um Ferrari. É para chegar rápido ao trabalho. Claro que não. Ferrari é só por paixão. A pessoa tem que estar cega. Exato. Para comprar. Exato. Ou pode ser paixão,
Porque Pode ser um PVA sonho. caríssimo, é um imposto, é uma manutenção, e você não anda com aquilo. Exato. A questão é que as pessoas compram Você por isso. não anda porque você tem que ter estrada para aquilo. Exato. E cá em Portugal também é desafiante. Estrada bravada. Ainda tem isso, né? Não é tão confortável, não é mas a prático. pessoa compra e depois justifica. Agora, é preciso saber, as pessoas não sabem o que é que as motiva a comprar. Elas justificam da forma que elas pensam, mas não sabem. Por isso, se nós conhecermos a pessoa naquele profundo, a pessoa torna-se sugestionável. Mas ela também pode se tornar uma pessoa que sabe disso, estou escolhendo pela emoção. Ninguém escolhe, o consumo é emocional. Exato. Por isso que a gente é tão levado, manipulado a comprar determinadas coisas, né? Quase em bando, né? Se fizerem uma boa propaganda, fica uma coisa irresistível, aí você sai na rua, todo mundo usando a mesma coisa, a mesma bolsa, a mesma calça. Agora, quando você sabe disso, você passa a ter a liberdade, a opção de escolha, Exato. Exato. que é fundamental saber. Exato. E a Senão espionagem você fala não isso tem mesmo. liberdade. E a espionagem fala mesmo isso. É o poder de escolha, é seres livre. Exatamente. E às vezes até contrariar aqui um sistema que é o dicotómico, o cérebro é gosto, não gosto, gosto, não gosto. E a espionagem ensina uma coisa muito boa, que é cria sempre uma terceira opção. Que é gosto, não gosto e talvez. Perfeito. Para quê? Para ajudar a recuperar o raciocínio lógico. Porque senão eu gosto desta pessoa, eu odeio esta pessoa. Eu sou deste lado, eu sou deste lado. Não. E aqui o meio? Deixa-me pensar, as pessoas estão a perder, isto parece mau, mas nós estamos a perder o processo de raciocínio, de investigação. Nós, com tanta informação, as pessoas injetam e manipulam. E isto na espionagem ensina-se que há várias posições, que é a posição de beta, há a posição de alfa e há outra posição, que é a posição onde estão as pessoas que sabem. O beta aceita tudo. Porquê? Porque está em modo de a felicidade da ignorância. Eu prefiro ser ignorante e feliz. Essas pessoas. Vou na onda. Vou na onda. É moda? Vou na moda. Vou isto? Vou. Isto normalmente as pessoas não decidem nada, só aceitam. O que os outros fizerem, a pessoa faz. Até por questão de segurança. Minha tribo está fazendo, eu vou fazer. Exato. E essas pessoas querem isso. Depois há o alfa. Que é o alfa? É aquele que quer combater por tudo, quer lutar por tudo, quer tirar. Tudo é uma luta, tudo é uma guerra, tudo é até para chegar ao topo. Aquelas pessoas querem eu chegar ao topo, mas para chegar ao topo eu tenho que dar, não é matar, mas tenho que ir no caminho oposto. Exato, tenho que destruir, tenho que ir lá no caminho oposto. E depois, mesmo quando chegam lá, têm que lutar para ficar lá. Porquê? Porque o mundo do alfa está cheio de alfas. E o alfa quer ser sempre alfa, quer sempre lutar, 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 lutar. E nós aprendemos uma posição nova, que não é conhecida por maior parte das pessoas, que é o ômega. Quem é o ômega? O ômega é o que olha para o beta e para o alfa, percebe porque é que eles fazem o que fazem e faz parcerias. Ou faço parcerias com o beta, quando preciso, ou faço parcerias com o alfa. Mas tenho decisão independente, tenho opinião, tenho escolha. E depois crio benefícios comuns. Não é o ganhas tu e ganho eu, não. Tu és 50-50. Não. Às vezes ganha a Bia, outras vezes ganha o Alexandre, outras vezes ganha o Alexandre. Tudo bem. E está tudo bem. Porque o ômega cria oportunidades. Enquanto o alfa luta, está sempre em luta, tudo é uma luta. O trânsito é luta. A família é luta. O trabalho é luta. O beta, o que é que diz? É assim. A minha família é disfuncional. É assim, é normal. Toda a gente grita lá em casa. É normal. Todo mundo. Eu só recebo X por mês. É normal. Tratam-me mal. É normal. Sofro de violência doméstica. É normal. Isto o beta faz isto. É quase uma resignação existencial. Exato. E por isso é que o ômega cria escolhas de acordo com o que é melhor ecologicamente, que é o melhor para mim e para o outro. O que é que eu vou desenvolver de parcerias, criando de forma serena, sem criar competição. Porque eu posso trabalhar com o alfa para construir algo bom, posso trabalhar com o beta para construir algo bom. E ter esta percepção é difícil, porque isto vai ao contrário da natureza. Sim, que não está formando uma tribo, está formando uma opinião. Exato. Isso é fantástico, eu vejo isso muito assim. Eu sou uma pessoa que tem amigos de várias tribos, e acho isso ótimo. As pessoas estranham, nossa, mas você não entende como você é amiga de fulano ou de ciclano. Eu falei, mas eu entendo. Não, mas ele o que ele te dá? Eu falei, paz.
Porque ele não fica fazendo assuntos profundos, é aquela pessoa que fala assim, eu vou à praia com aquela pessoa, a gente senta, ele fica mudo, eu fico mudo e a gente fica olhando o mar. E tá tudo bem. Está tudo bem, é mesmo, é essa parceria. É isso. Aí a pessoa, eu tenho, com aquela pessoa eu tenho isso. Com outro amigo, outra amiga, eu gosto de ver filmes cult. Com outro eu vou ver uma comédia. Aí as pessoas, mas é possível? É, porque eu tiro de cada um, que cada um tem de melhor. Nutro esse lado em mim, mas eu não me perco de identidade. Isso é ser ômega. É nós termos a escolha de criar parcerias emocionais, parcerias financeiras, parcerias de construção, seja o que for, para um benefício comum. Sem andar em luta constante, sem andar em guerra constante ou aceitar tudo. Ou a resignação completa, né? Isto, para ser ômega, voltamos sempre ao mesmo. É preciso compreender as pessoas. Não... Então, o ômega já é uma etapa de um conhecimento. Sim. Né? Não tem... Vamos olhar aqui. Aproveitar que vocês estão bebendo água, tem o delta também? Ou morre, acaba no ômega? Há muitos, há 16 tipos. Mas estes para a pessoa... Principais, né? Os principais para nós usarmos no dia-a-dia, é melhor compreender estas três posições. Porque há o sigma. O sigma quem é? É a masculinidade tóxica. Que é aqueles que agora, está a surgir muito agora, aquela questão, eu tenho um carro, tenho uma casa, eu sou homem, eu sou macho, mulher tudo à volta, isto é o sigma. E o sigma... Lá no Brasil a gente tem agora o tal dos legendários. Não sei se vocês já ouviram falar, um grupo de homens que vão subir a montanha, vão caçar, vão ser primitivos. Isso é o sigma. Seria o sigma. Isso é o sigma. E nós, compreendendo o sigma, eu não vou querer educar. Porque é aquela questão que eu dizia há bocado. Eu não posso consertar quem está quebrado. Eu não tenho essa autoridade. A pessoa pode ficar quebrada no mundo dela. Eu não tenho é que estar no mundo dela. Tenho é que me proteger do mundo dela. Se eu vejo um sigma que não respeita a autoridade, que não respeita valores, que não respeita aquilo que eu acredito ser bom para a sociedade, eu só tenho que fazer o quê? Escolha de não conviver. Não conviver. Mas tenho que entender que é sigma. Tenho que entender que é beta. Eu não posso chegar a alguém que é beta e dizer assim, não, tu tens que viver, tu tens que lutar, tu tens que ser mais, tu tens que sonhar. Há betas que não querem. Não, e isso é uma coisa bacana porque, por exemplo, numa empresa é importante que a gente tenha vários tipos. Sim. Existem betas em empresas que eu brinco que traz a harmonia do ambiente. São aquelas pessoas mais calmas, que não tem aquela inquietação, não tem aquela obsessão. Porque uma pessoa alfa, por exemplo, ela pode jogar pessoas contra pessoas. Vai. Ela pode criar intrigas. Então, assim, a gente tem que botar cada um num ponto. Cada um tem uma utilidade. O alfa, ao mesmo tempo, se for uma pessoa de bons valores, é um desbravador. Exato. Né? É um bom desbravador, mas viver sempre em guerra é cansativo, é exaustivo. Por isso é que eles depois chegam a uma altura, normalmente quando chegam ao topo, tendem a frustrar. Exatamente. Tendem a ficar com comportamentos diferentes, até dizemos, tu não eras assim. Porque uma coisa é estar a lutar por o que eu quero, outra coisa é defender o que eu tenho. E quando estou a defender, dói mais. Dói mais. E então, ser ômega é muito mais tranquilo. Chegamos lá igual, mas com serenidade, com calma, compreendendo. Com menos adoecimento também. Exato, com menos desafios mentais, não é? Porque temos tempo para compreender tudo isto e depois melhor, criamos parcerias que nos protegem. Porque o alfa é sozinho. O ômega é grupo. O beta é grupo. O lobo solitário, né? Exato. Ele está sempre no embate. O beta tem que estar sempre no grupo. E o beta faz uma coisa muito engraçada, que não é engraçada, que é o beta esconde-se no meio dos betas para que os outros betas, quando estão a ser atacados, morrerem primeiro. É cá um bocado aqui de cobardia. Que é, sim. Isto não fui eu, foram eles. Eu não fui. Joga a culpa nos outros. Tem muito isso, né? Você vê. O alfa não. O alfa diz, tem que ser assim, é assim, mas é sempre para quebrar. Sempre para quebrar, para fazer. Estás comigo, estás, não estás, não estás. Tem. Sim ou não? O ômega cria oportunidades. Com estas oportunidades, o beta aqui, o alfa aqui, eu aqui. Mas não dependo de ninguém. Gosto de toda a gente. E lido com o melhor de cada um. Exato. Isso Não querendo consertar ninguém. Exatamente. Nem criando blocos de ideologia. Que é, eu vou compreender, tu és da direita política. Ok. Tudo bem, a direita há de ter coisas boas. Tu és de esquerda, a esquerda há de ter coisas boas. Então vamos unir as coisas boas e chegar a soluções. E chegar a uma solução. Agora, isto é difícil sem o conhecimento que nós partilhamos. Olha, nós estamos precisando muito de ômega.
Sim. de produzir ômegas desesperadamente. Por isso é que a espionagem não quer muito que este conhecimento passe. Porque enquanto eu for ômega, eu tenho poder. Exatamente. E quanto mais pessoas poderosas houver, menos poder Sim. têm essas pessoas. Por isso é que este poder é bom usar, seja em casa, porque há muitos desafios em casa por esta questão de beta e de alfas. É. Os filhos querem ser alfa, os pais querem ser alfa, E se batem. se batem. São todos beta. Toda a gente aceita tudo. Estás na rede social durante 10 horas. Deixa lá. Já desde que não me chateie. É. Não aborrece, está tudo bem. O pai chega com o síndrome do pai cansado. Tive um trabalho de 10 horas, estou cansado, não posso brincar contigo. Está bem. Ele continua ali na rede social, no joguinho. Nós temos que ter cuidado. O ômega aprende e depois faz uma coisa, usa o que aprende. Porque há muita gente informada, mas não há muita gente de ação. Não basta ter conhecimento, tem que praticar. E a espionagem volta a isso ao programa repetitivo. Tens que praticar estes sistemas para conseguires de forma automática usar. Porque depois cria... De muito treinamento. Porque senão vem o comportamento animal outra vez. Porque é certo dizer que as gerações que estão vindo agora, geração Z, eles são feitos de betas? Ou não? Já é diferente? Depende. Não dá para fazer essa afirmação. Não dá. Porque tem gente da geração Z que é muito beta e tem gente da geração Z ao contrário, que é muito alfa. E tem gente da geração Z que é muito ômega. Talvez seja a geração mais diversa, que a gente só fica falando, a geração Z é preguiçosa. Mas, por exemplo, a geração Z tem uma coisa, eles voltam ao passado, eles têm uma coisa vintage e eles recriam, por exemplo, a moda da Adidas. Exato. Foi recriada, né, pela geração Z. Eles têm muito hoje, tipo assim, a redução do consumo de álcool está baixando, porque eles têm a coisa do wellness, né? Vamos propagar saúde. Então, assim, eu acho que é uma geração muito diversa. Eu acho que é a forma como alimentam e como transmitem e comunicam, isso é que é diferente. Exatamente. O que acontece? As redes sociais exponenciam muito mais o que é que acontece. Antigamente só sabia na minha cidade ou no meu bairro, agora não, nós sabemos o mundo todo. E claro que os betas, a CIA faz aqui uma medida que não é científica, mas é para dar a percepção. 80% das pessoas no mundo são betas. 15% são alfas e 5% são ômegas. Exatamente. É esta a analogia, por isso é que é muito mais fácil olhar para a geração que está na internet e dizer assim, é tudo beta. Não. Não é. A maioria vai ser sempre beta. Sempre foi. Na humanidade. Por exemplo, há os 15% de alfa. Claro que os alfas fazem muito mais barulho, não é? E normalmente estes alfas entram o quê? Os sigmas, não é? Entram outros tipos de alfas, não é? E fazem, como é que eu digo? Os alfas fazem barulho. Os ômegas não fazem barulho nenhum. Não. Os alfas sabem navegar, sabem surfar nas ondas. O alfa tem resultado sem barulho. O ômega consegue fazer isso. O ômega, desculpa. O ômega traz o que tem de melhor em cada um, que é um homem mais racional, sem perder o controle da sua emoção. Só que tem que estar sob seu controle. A emoção está sob seu controle. Tem que estar. Por isso o sistema do medo, o sistema da recompensa, dentro desse cérebro primitivo, no ômega está muito bem equacionado. Ele sabe exatamente de si. Exatamente. Né? Ele sabe. E este é o poder que nós podemos ganhar para termos melhor vida. Para autoconhecimento. E conhecimento da espécie. Exato. Porque não basta saber de si, eu tenho que saber da minha espécie. É o poder da escolha, é o poder da liberdade. Da liberdade. As pessoas não entendem. Eu sempre falo, se você não tem esse conhecimento, você não é livre. Porque livre não é fazer tudo o que quer. Exato. Eu tenho uma frase que eu ouvi de alguém, eu não consigo referir porque não me lembro quem é, que é: a pior escravatura é que é disfarçada de liberdade. Exatamente. E a natureza, nós somos escravos da natureza. Porque nós somos obrigados a quê? Nascer, a ter uma etapa de crescimento para quê? Para reproduzir. Nós somos obrigados, por isso é que o sexo dá prazer. As pessoas não pensam, porquê é que o sexo dá prazer? Porque é uma necessidade biológica criada para isso. A natureza o que é que diz? Não, tem que haver prazer para tu reproduzires. Exatamente. E as pessoas pensam que são livres. Não são livres. E a natureza faz muito isso. Então, compreendendo todo este mecanismo da natureza, nós libertamos-nos das ações impulsivas
da natureza. Claro que eu tenho também necessidades. A mim também me apetece ralhar, também me apetece ter mau feitio, também me apetece ser egoísta, também me apetece ser coisa. Mas o que é que eu tenho a dizer? Não. Mas Ok. você reflete sobre isso Exato. e acaba intervindo positivamente. Sim, porque é que nós compreendemos que porque a espionagem é muito mais sobre pessoas do que sobre tiros, James Bond, isso não tem nada a ver. Isso aí Exatamente. Porque um espião tanto pode ser uma pessoa com 100 quilos como uma com 40. Pode ser um muçulmano como pode ser um católico. Não há aquela questão do ser uma pessoa fit. Não, isso aí, nada. Em geral, há suspeito, né? É Exato. o que menos causa... Você suspeita de todo mundo, menos do espião infiltrado. É o que chamamos de cinzento. Não é branco, não é preto, é cinzento. Tem que passar despercebido. Exatamente. E então, e nós o que é que aprendemos? Que é, há o impulso, há o gatilho e há a reação. Só que entre estes dois, a maior parte das pessoas sentem que não há um espaço. Há pessoas que chamam-me um nome, insultou-me, eu vou fazer isto. Reage. Mas não, há um espaço entre o impulso e a reação. E aqui o que acontece? Temos que controlar este espaço. Que é muito pequeno, mas é absolutamente possível de ser controlado quando você tem esse conhecimento. E treino. E treino. E treino. E muito treino. Treino, tem que ser. O atleta conhece bem isso, né? Exato. Porque o atleta, ainda mais um atleta olímpico, ele vive de treino. Ele pode ser muito virtuoso, ele ter aquele talento, mas se não for treinado, Não há, porque não tem como. É o que não sei se nota nas suas palestras, que é a pessoa aprende uma vez e pensa que já está expert. Não, tem que treinar muito. E eu estou sempre a dizer repetição, 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 repetição. Não é houve uma vez. Persistência, né? É a persistência fundamental para isso. O Bruce Lee dizia uma coisa muito engraçada. Acho que foi Bruce Lee. Eu leio muito porque depois já vou perdendo aqui o... Bruce Lee dizia, mais vale saber um golpe e praticar 1000 vezes do que saber 1000 golpes e praticar uma vez. É verdade. E isto, tenho sempre este mantra na minha cabeça, que é, vou aprender isto, sistematizar, fazer. Porque decifrar pessoas não é fácil, é simples. Mas você tem que ter esse treinamento, você Sim. tem que ter esse condicionamento. E tudo, né? É o físico, é o que você estuda. Se você não pratica, ele não vai ser incorporado. Sim, e às de vezes, jeito nenhum. E esta mentalidade, sendo beta, sendo alfa e sendo ômega, influencia toda a nossa vida. Porque o beta o que é que diz? Eu não sou bom, nasci assim. Exatamente. Ser bom comunicador é inato. Ser líder é inato. Eu não nasci. Aí vim de um bairro ou de uma zona má. Não, eu tenho que ser mau. O beta aceita isto. O alfa o que é que faz? Vira o líder do bairro mau. Ou vira o líder de uma coisa má. Ou então vai lutar, ou vai subjugar. Ou então vai ajudar. Também pode haver isto. O ômega não. Diz assim, eu não dependo do meu ambiente. Não dependo da natureza. Eu vou usar o meu ambiente e a minha natureza para eu ser melhor, para construir. Exatamente. Porque o alfa tem um problema grave que é o deslumbramento. Quando chega ao nível, deslumbra-se. Eu sou o maior, eu sou a melhor, eu é que sei. Tu criticas-me, o que é que faz logo o alfa? E depois rodeia-se de quem? De bajuladores. Exatamente. E depois... Que aí o fracasso virá. Se você for seus conselheiros forem bajuladores, você tá mal. Tá muito mal. E é aí que estão os alfas disfarçados. É o tal chamado lobo com pele de ovelha. De ovelha. Não é? São eles que vão perceber a vida secreta desse alfa, que é para depois cortá-lo. Cortar. Exatamente. E esta atenção. Corporativo geralmente para CEO, tomadores de decisão, é melhor então ser ômega. Ômega, sim. Ômega sempre. Ômega sempre. Mas geralmente nesses cargos estão ômegas ou estão alfas disfarçados de ômegas? Predomina alfa. Até à data é alfa. Cresce os alfas. Mas felizmente a sociedade com o conhecimento já estão estes alfas podem se transformar em ômegas. E é aqui onde nós, eu acredito que havia também trabalho muito com essas pessoas de alto nível, que eles já têm consciência que ser alfa é cansativo. Então o alfa pode virar ômega, no caso? Pode virar claro, ômega. qualquer um pode virar alfa. O beta que não consegue... Não consegue. O beta consegue. Consegue, basta ter o conhecimento e praticar e se determinar isso. O problema é que o beta não procura esse conhecimento. O beta tem que acontecer. Imagina, uma doença, morre um familiar, falências. O beta acorda com questões externas. Por isso é que há pessoas que dizem, eu mudei de vida quando me aconteceu isto. O alfa não. A tendência do beta é seguir a manada. Ele precisa de algo muito disruptivo para sair desse movimento. O alfa
provavelmente vai ser exaustão ou traições Exato. dos bajuladores. E câncer, o burnout. Burnout. O burnout Exatamente. acontece muito no alfa. No alfa. O alfa Predomina, acontece. exatamente. E, porque é que em níveis de liderança normalmente há muita psicopatia e sociopatia? Porque para quebrar os outros, para trair os outros... Vale qualquer coisa. Vale qualquer coisa. Por isso é que eles mais facilmente chegam lá. Não é que os líderes sejam todos psicopatas ou sociopatas. Para um psicopata e para um sociopata é mais fácil chegar lá porque não respeita as regras. Não tem ou a regra, norma. não tem ética, não tem valores. Mas o mesmo psicopata, a empresa que abre porta para crescer a base de um executivo psicopático vai ser vítima desse mesmo elemento, que ela bota para subir e alavancar. Depois Exato. ele vai para outro, vai fundar a dele, levando tudo que ele conquistou. Por isso é que o homem o que é que faz? Deteta o psicopata e usa o psicopata com as ferramentas que ele sabe que ele usa contra ele próprio. Exatamente. A única ferramenta para lidar com um psicopata é jogar o mesmo jogo. Ter consciência do que ele está a fazer. Não é acusar que é psicopata a pessoa. Exatamente. Nunca acusem as pessoas. É usar. Porque quando nós sabemos mais sobre a pessoa, nós controlamos. Quando a pessoa sabe mais sobre nós, ela controla. Então se o psicopata deixa ser psicopata. 2 caminhos. Ou usas o psicopata, ou então usa o método dele e deixa ele longe de você. Exato. Mas nada, não queiram mudar o psicopata, não queiram mudar o sociopata, não queiram mudar o narcisista, porque as pessoas não mudam. De essência, não. De funcionamento essencial, exato, não. Concordamos. Né? Tenho muito esta Também luta acho. com a psicologia, que as pessoas não mudam. muda. Para mim também não muda. Existe uma essência que é imutável. Uhum. E ali você pode melhorar a partir dela ou piorar. Uhum. Mas tem um barro que já vem, eu digo que é o barro primordial. Eu concordo Já muito. vem malhado, já vem aquecido quando a gente nasce. E eu concordo muito com essa questão, muda a aparência, não muda a essência. Exatamente. Isso. Raramente. Vamos para as imagens que a gente tem aqui. Vamos lá, esse é seu livro que eu ganhei aqui, está autografado até, que eu vou ler. Muito obrigada, Alexandre. Vamos lá, bota aqui e está aqui na tela, não é isso? Vamos lá, queria que você falasse um pouquinho. Torne-se um decifrador de pessoas. Para pessoas leigas, para qualquer pessoa ou para pessoas específicas? Pessoas que queiram ser melhores. Qualquer pessoa. Cabeleireira, professor, pai, aluno, jovem, primeiro trabalho, já líder, é para todas as pessoas. O conhecimento tem que ser simples. E básico, E né? básico. De como funcionamos como os animais que somos. Quem quer ser técnico, não compra o livro. Uhum. Porque não é isso que eu quero. Mas isso é o início. Isto é o início. Porque Exato. até quem quer ser técnico tem que saber o básico para depois ir se especializando. Mas Não dá para chegar e já pegar a janela do avião. Tem que começar lá atrás. Exato. Eu né? digo sempre é a questão de as pessoas esquecem-se dos básicos hoje em dia. Exatamente. Toda a gente quer ser especial no Exatamente. extraordinário, mas quer ser fantástico no básico. E quando os básicos não funcionam, Nada funciona. é castelo de areia. Por isso é que eu construí o livro como fosse aquele livro que eu queria ler quando era aquele miúdo de 14, 15 anos. Entendi. É esse livro. Este livro está construído desta forma. Perceber a gênese humana, perceber porque é que as pessoas fazem o que fazem, os sinais de forma simples, tranquila, que eu posso praticar já. E é o básico para quem quer conhecer a natureza humana. Sim. Né? E os seus porquês. Exato. Mas E seus como também. Seus porquês eu faço isso e porque como eu ajo assim. Exato. Né? E poder ter mas esse tudo domínio. muito simples. Uma escrita muito simples, fácil de ler. Tenho muito feedback. Eu nunca li um livro. O primeiro livro que eu consegui ler foi este. Perfeito. Porque é muito, muito simples. E mesmo até para o Brasil, que o livro está... E tá da editora brasileira aqui. Academia. Academia, isso mesmo. Porque está em português de Portugal e português Brasil. Por isso, mesmo para que nós, com esta língua portuguesa, sejamos mais poderosos. O conhecimento não está só nos Estados Unidos. O conhecimento não está só nos países que não falam português. Nós temos bons profissionais. Com certeza. E é isto que eu quero. A minha grande luta e missão é trazer este conhecimento a pessoas que falam a língua portuguesa. Tirar da academia e trazer para a vida real. Trazer para nós. E depois, trabalha tudo que é comportamento humano e mais, decifrar as pessoas com coisas simples do dia-a-dia. Que é os brincos, o carro, a casa, a geladeira, a forma como pega no celular, os sapatos,
se tem sandálias, tudo muito, muito simples. Como muito, trata as pessoas, né? As Como mais trata. humildes, eu reparo muito como as pessoas tratam as pessoas das quais elas não dependem nada. Tenho esse pensamento lá. Porque uma pessoa bacana trata todo mundo bem. Uhum. Agora, aquela pessoa que tem má intenção, o bajulador, ele trata muito bem quem pode lhe dar Exatamente. favores, quem pode lhe dar coisas, mas ele não trata tão bem as outras pessoas. Eu tenho um exemplo aí, no primeiro encontro, nós vamos ter um primeiro encontro e olha mais para como eu trato as pessoas que estão a servir. O garçom, exato. o cara que vai estacionar seu carro. Exato, do que propriamente aquele comportamento que eu tenho com você. Exatamente. É isso que eu tenho que ver. Porque se eu tratar mal o garçom, Tem alguma eu coisa errada. provavelmente vou tratar mal. E é isto, e é muito giro termos este pensamento. Isso mesmo, a gente tem que estar muito atento a isso, que as pessoas não se tocam. As pessoas estão tão focadas nela, ele me tratou muito bem, ele falou isso. Aí você fala, mas como é que tratou o garçom? Não sei. Como se isso fosse relevante, é muito relevante. Por isso o contrário, que né? nós temos, cada pessoa é um mundo. Exatamente. E depois há uma coisa que eu não contei na história há bocado, eu sou fruto de todas essas relações que eu tive. Desde o motorista do ônibus, porque houve uma altura, quando eu cresci, que deixei de ter dinheiro. Porque ninguém acreditava naquilo que eu fazia. As empresas não queriam saber, as pessoas não queriam saber. E então eu precisava de dinheiro. Tenho 2 filhas maravilhosas e elas tinham que pegar o ônibus para ir para a escola. E custava €1. €1 para mim era muito dinheiro na altura. Dinheiro. Então o motorista do ônibus o que é que fez? Não, só pagas metade. A companhia não vai saber, não é? Mas só pagas metade. Aqueles 50 cêntimos para mim têm tanta importância como se calhar muito dinheiro que me dão agora. Ou se calhar têm mais importância porque me fizeram chegar aqui. Com certeza. E é este caminho que nós temos que olhar para as pessoas, construir, perceber o que é que nós podemos agregar, o que é que podemos, que pessoas é que nos podem ajudar, porque a ajuda pode estar na pessoa que tu pensas que não está. Ou que é menos provável. É muito mais provável que você receba ajuda de uma pessoa que não tem quase nada e vai dividir o quase nada com você, Sim. do que uma pessoa que tem muito. E depois quando nós chegamos onde chegamos, há muitas pessoas que vêm ter connosco também. Sim, mas para usufruir. Para usufruir. E isso é mais desafiante depois de chegar aqui. Por isso que a gente vai se tornando mais seletivo, né, Alexandre? Sim. Não tem jeito. A gente vai se tornando mais seletivo e mais atento, porque assim, a probabilidade de você, depois de um certo... uma visibilidade, eu nem falo sucesso, porque sucesso para mim tem a ver com outra coisa, mas que você é mais visível às pessoas, e as pessoas imaginam, a probabilidade de você fazer amigos a partir dali é muito rara. Porque as pessoas vêm sempre cobrar. Exatamente. Vêm sempre para cobrar. É muito raro. Você pode ter boas convivências se você tiver esse conhecimento e não se deixar iludir. Eu tenho uma técnica que é, digo que não. E veja a reação da pessoa. Se a pessoa ficar chateada... Exatamente. Não era para ser. Não interessa. E é importante saber dizer não, né? E é com estas coisas simples que eu coloco no livro. Ótimo. Que é a forma de nós comunicarmos, por isso é que eu aceitei este convite, é a forma de comunicar simples e útil. Não é só simples para ego. Eu sei isto. Mas aí reforça uma coisa que a gente quer combater. Exato. Que é o excesso da vaidade, que é a questão inútil do conhecimento. Boa, gostei. Né? Eu acho que o conhecimento, se ele não for compartilhado, ele adoece em você. Sim. Você pode ter certeza. Você tem um conhecimento e você não propaga aquilo, espera, que a natureza vai dizer para você. Como uma laranjeira. Se não dá laranja, ela vai apodrecer. E rapidamente a natureza tira ela de circulação. Sim. Porque ela está infrutífera. Né? E a gente também. É que a gente não se toca que a gente faz parte da natureza. Sim. A gente não é dona dela. É sempre isso. É a escravatura da natureza. Exatamente. Adoro. Né? Vamos para outra imagem? Só mais uma perguntinha. Fala, filho. Onde que compra o livro? Faz o jabá. Não, ele está na Amazon. É a Academia. A Academia é uma editora brasileira. Qualquer uma, né? Qualquer uma. Na bio, na descrição. A Amazon com certeza tem. Aí vê a versão Amazon português BR. do Brasil. Sim. Aí tem que ser amazon.com.br. Sim. E aqui em Portugal, amazon.com.pt. Isso. E a Academia do Brasil. É do Grupo Planeta. Se eu não me engano. É o Grupo Planeta, sim. Né? Pode botar o link bota das duas. Tá bom. Amazon.com.br e amazon.com.pt. Tá? É. Vamos lá. A gente tem aqui algumas coisinhas, né? Descubra
quando lhe mentem e o que dizem atrás da máscara. Isso é uma matéria sua. Vamos lá. Fala um pouquinho. Por que nossas expressões faciais não refletem nossos sentimentos? A questão primeiro, nós mentimos bem com a cara. A cara é a zona menos honesta do corpo. É a menos honesta. Porque é onde quando nós pensamos que assim, eu vou mentir à pessoa. Qual é a prioridade não verbal do corpo? Deixa-me falsificar um sorriso. Fazer aquele sorriso amarelo. Assim. Deixa-me olhar muito. Mas depois esquecemos do resto do corpo. Porque os pés são a zona mais honesta do corpo. Nem sempre os vemos, mas estão sempre a dar sinais. As mãos estão sempre a dar sinais. O tronco está sempre a dar sinais. Os ombros estão sempre a dar sinais. E então, nós às vezes focamos tanto na cara que nos esquecemos do todo. Do todo. E a mensagem está no todo. E quem diz... Os acessórios, a forma como eu trato o garçom, a forma como eu lido até o quintal da minha casa, diz qualquer coisa, não é? Se o meu quintal na frente está tudo bagunça, eu não ligo muito para a opinião do outro. Agora, se eu tenho tudo à frente, muito bonitinho, e atrás, o caos, quer dizer que eu me importo o que muito outros mais, pensam de mim. Exatamente. Não é? É a questão aquela questão, eu visto muito bem. Todo muito direitinho, muito certinho, todo impecável. Abro a gaveta e está tudo um caos. É verdade, está na gaveta. Eu estou vivendo para o outro, né? Para o que o outro pensa de mim, não para mim. A questão é que nós temos todos os sinais, e quando eu digo da questão da cara, é importante lermos as microexpressões faciais, mas as microexpressões faciais é um grão na areia, é marketing. Eu vou-te ensinar a ler as microexpressões faciais. Isto é marketing. Porque nós temos que ler o todo. Porque as microexpressões são muito rápidas. É um quarto de segundo que é... Quer dizer, ou somos técnicos e vivemos da leitura de pessoas... Com a visão Exato. Programada para isso, porque é muito rápido. É muito rápido. E depois nós fazemos 10 mil expressões faciais. Só 3 mil é que estão catalogadas. 7 delas são universais. E estas 7 podem se misturar. Exatamente. Agora, uma pessoa que não é treinada, chega lá... Fica esperando um tempão, mas já foi. Já foi, e depois deixa de pensar. Exatamente. Por isso é que eu digo, vamos ler as microexpressões, sim, mas não vamos achar que é o mais importante. O todo. Não é? Que é aquela, fez uma expressão, é isto. Não, vamos ver o todo, vamos ver tudo. A situação. A situação, o contexto, toda a questão das pistas especiais, as pistas anatómicas. Como ela age. Exato. É tudo. Você não pode ser uma única coisa. Exato. Não ficar refém das microexpressões. Exatamente. Vou ter um curso só de microexpressões. Não. Vais ter uma vida igual à outra com mais informação. Se limitar àquilo, é uma informação muito limitada. Agora, quando sabemos aquelas microexpressões mais fortes, aí pode-nos salvar a vida. Sim. Ou então de relações tóxicas, de relações de superioridade, de relações menos boas. Ou então de relações boas também. É isso que... Reconhecê-las. Reconhecer, exatamente, reconhecê-las. Porque a gente não está sempre fugindo, né? Quando tem uma coisa boa, é bom que a gente identifique também. Sim, porque é assim, por exemplo, o divórcio. Há um especialista que é especialista em relacionamento e então ele detectou que havia 2 microexpressões para prever divórcios. A primeira era do desprezo e a segunda era do nojo. Quer dizer que quando estas microexpressões aparecem muito nas relações, a probabilidade de divórcio é grande. Enorme. Que é o desprezo, que é o sorriso unilateral, sorriso só de um lado, e o nojo, que é o enrugar o nariz. Não vou falar de unidades de ação, não sei o quê, senão já nos perdemos. É só uma coisa simples. Este lado eleva e baixa e enrugar o nariz. Isto é o nojo. É o nojo, exatamente. A pessoa já está com nojo da outra. Exato. Se isto acontecer numa relação no início, eu posso antecipar e prever o divórcio e evitar o divórcio. Evitar até que ela continue. Evitar, exato. Quer dizer, o que é que se passa contigo? O que é que está a correr menos bem? Ou se calhar sou eu, se calhar és tu. Não sei, conversar. Abrir o Mas diálogo. não está indo bem, né? Não está indo bem. Se essa expressão está sempre presente nessa interação. Exato. E as microexpressões são boas para isto, para prever e para perceber o que é que a pessoa está a sentir agora. Naquele momento. E interpretar, como diz a Bia, e bem o contexto. Exato. Porque o desprezo no contexto de relação quer dizer alguma coisa não está bem, mas num contexto, se calhar de chefias ou de amigos, já não é a mesma coisa. E quando faço o desprezo, só levantar, indica superioridade. Imagina, eu tenho mais conhecimento que a Bia em aeronáutica. É muito provável, Bia, eu vou te ensinar aeronáutica. Isto acontece, isto não é mau. Só quer dizer que eu me sinto bem em saber isto. Agora, se eu disser assim isto, em contexto de quero vender alguma coisa, quero fazer
que acredito em alguma coisa, ou então dizer que eu sou inocente, isto é o sorriso do manipulador. Que é, Bia, eu estou aqui para te ajudar. Uhum. Isto aqui... Comigo, né, Bia? É o chá comigo. Exato. É o pedreiro que é chá comigo que eu vou resolver isso. Eu falo, demite. Nem começa. É mesmo. E nós temos de ter cuidado com isto, porque aqueles que nós falamos há bocado que se vêm connosco para cobrar e não vêm para ajudar, normalmente vêm. Cuidado, isto acontece chá muitas comigo, vezes. Isto acontece muitas vezes, só que as pessoas não estão atentas. Exato. Não tem olhos de ver, né? Exato. Tem Ou que então, treinar. quando a pessoa quer dizer que é inocente e faz, eu sou inocente. Isto o que é? O nosso cérebro não gosta de mentir. E como não gosta de mentir, tem que expressar as emoções. Então, eu estou feliz porque estou a enganar a Bia, não é? Mas não posso mostrar. Eu estou a dizer que estou inocente, estou triste. E o seu inconsciente o que é que faz? Lança Sim. aquele sorriso escondido, não é? Assim, que é para disfarçar. E então temos de estar muito atentos a isto. Por isso, na política, é muito normal na política. A gente nós tem vemos- aqui, ó. Exato. É muito normal nos políticos e até a reparar naqueles outdoors, Sim. eles estão a tirar fotografias, estão. Exatamente. Que é, eu sou superior. Isto não é bom. Porque o político tinha que ser de igual para igual, não superior. Não é? Então eles fazem isto. Quando eu vejo uma fotografia nas redes sociais, com alguém que está naquela fotografia como é que se chama? Do perfil. Do perfil. Do perfil. A pessoa está lá. Eu já sei que essa pessoa vai querer transmitir que é superior, vai querer mostrar que é melhor, que é mais bonita, que é mais trabalhadora, que é mais líder. Então eu tenho que saber isso. Não vou criar choque. O que é que eu vou Mas dizer? sei que essa pessoa tende a se mascarar. Exato. E eu não vou ficar chateado com isso. Nem aborrecido. Não é? O que é que eu vou fazer? Ok, tu és assim. Como é que eu posso lidar contigo sendo Só assim? vou observar mais, Exato. né? E até elogiar mais. Qual é um erro da natureza? Que é, imagina, eu estou lá com alguém que gosta de se elogiar muito. Que é, eu não sei como é que se diz no Brasil, aquelas pessoas que se Muito gostam... vaidosa, muito autoelogiosa. Ela se Exato. elogia o tempo todo. Qual é a tendência do ser humano? É dizer, aquela pessoa está a querer ser mais, está a querer... E a tendência do ser humano é quê? Começar a quebrar. Afinal não és assim. Tu afinal tens este defeito, tens isto. A melhor forma para lidar com estas pessoas é elogiá-la ainda mais. Inflar. Exato. Inflar a pessoa. Inflar até estourar. Porque quando nós inflamos a pessoa, ela fica nossa amiga. E ela vai gostar de nós. Ou então ela começa a achar que você confia nela, né? Que ela tá te enganando bem, e aí que ela vai fazer mais besteira. Exatamente. A gente diz que dá veneno pra cobra. Exato. Você deixa a cobra ou então dá a linha para se enforcar. Exato. A gente fala muito isso E no nós temos Brasil. que contrariar isto. Que é dar corda, mas sabendo sempre que aquela pessoa é assim, dar corda e ela acaba por se Ela destruir mesmo sozinha. vai se destruir sozinha. Do que se criar um inimigo, porque aí vai nos prejudicar a nós. Vai o tempo todo falando isso. Exatamente. Né? Vamos lá, a gente está aqui com 2 políticos, né? E pelo que você está falando, aqui você tem um sinal da superioridade. Sim, eles têm a superioridade toda. Agora, Ambos, né? Agora interessa. O Biden também. Sim, o Biden também. O Biden puxa para a direita. O Trump puxa mais para a esquerda. Exato, é a parte mais dominante deles. Nós temos a parte racional e emocional. Exatamente. E normalmente o lado oposto do cérebro no corpo é o que nos dá a indicação se é emocional ou então racional. Como o Trump é mais do lado esquerdo, quer dizer que ele está a acessar ao lado direito. Logo é mais emocional. O Biden, ao contrário, é mais racional na questão das decisões. Exatamente. Claro que isto são pequenos detalhes, mas que tem que ver no todo. Exato, vem do todo, mas conseguimos lidar melhor. Quer dizer que se eu falar com o Biden, tenho que ser mais racional. Mas se eu falasse com o Trump, tinha que ser mais emocional. Exatamente. Porque eu falar racional com emocional é a mesma coisa que não falar nada. São linguagens diferentes. São linguagens diferentes. Cada um. E então, isto dá-nos esta percepção. E depois temos uma coisa muito gira também, que são as rugas. As rugas também falam. Que é... Aqui na testa que você está falando. Na testa. E eu adoro ver, não adoro ter, não é? Mas está prejudicado hoje pelo excesso de uso de Botox. Exato. Então a gente não está podendo ler muitas rugas na testa por conta disso. Mas se houver pessoas que têm rugas na testa mais evidentes,
são pessoas mais teimosas, mais argumentativas, mais que gostam de defender a sua opinião, são muito mais fortes nisso. Por isso é que quando nós vemos muita ruga na testa, vamos ter que ter cuidado quando discutimos a razão. Porque a pessoa vai se defender. Vai bater. Vai bater. Mas se a ruga for assim e começar a criar um V invertido, são pessoas que gostam de discutir razão, mas de uma forma muito mais competitiva. Porquê? Porque quando nós estamos em raiva, as sobrancelhas o que é que fazem? Fazem Levantam. o V. Isso. Fazem o V, aqui, exato. Fecham aqui. Cria a ruga o quê? Faz com que a ruga seja isto. Então, quando eu vejo a ruga aqui para o meio, ok, tu és muito mais impulsivo, tu és muito mais combativo. Se eu vou argumentar alguma coisa, o que é que eu digo? Calma, não vou estar... Eu não vou de frente, não vou bater. Não vou bater de frente. Eu vou botar, considere a opção Exato. da gente pensar assim, se você for no combate, vai perder, perde um amigo, perde a razão e não ganha nada e perde energia. Agora, o engraçado é que quando as pessoas só têm rugas de um lado. Aqui, né? Predomina muito aqui, Exato, ali, ó. só de um lado, que é, por exemplo, em cima da sobrancelha, pessoas que são mais céticas, que precisam de informação, o que é que fazem normalmente? Baixam uma sobrancelha e sobem outra. Então criam a ruga mais de um vincada lado mais vincado. Se eu falar com esta pessoa, o que é que eu vou dar? Informação, factos, regras, sistemas, porque a pessoa vai ser sempre cética. Então eu sei logo que a pessoa gosta disto. Eu preciso de mais argumentos baseados em fatos. Não é só dizer isto é bom. Não é bom por isso, por isso, por isso. Exato. Perfeito. Quando é ruga só unilateral, só deste lado, indica a tal superioridade. A pessoa é superior. Se ela valoriza a beleza, vai sentir que é mais bonita. Se ela quer inteligência, eu vou sentir que sou mais inteligente. Se ela quer poder, eu vou sentir que sou mais poderosa. Sei que esta pessoa me vai mostrar que ela é superior em alguma coisa. Que é aquela foto do meio. A foto do meio, exato. Que ele diz, por exemplo, ele é ator. Se ele estivesse a falar de ser ator, ele sentia que estava a ser o melhor ator. Não é? O Trump também pode fazer, porquê? Porque pode dizer o quê? Eu sou mais poderoso. Sim. Sou mais poderoso. Sou presidente, sou exatamente. Não é? E depois temos aquelas rugas que são aqui no meio do nariz, não é? Aqui, aqui assim, bem que é aqui. do nojo. Que faz isso. Exato, né? nós fazemos isto, todos fazemos. O tempo todo. Todos fazemos. Agora há pessoas que têm mesmo vincado aqui. Nós sabemos que aquela pessoa não se agrada com tanta facilidade. Eu sei que quando for... Ela tem uma coisa aversiva predominante. Exato, que é. Eu não posso chegar lá, eu sou boa pessoa. O que é que a pessoa... se calhar não é. Eu não tenho que ficar ferido com isso. Tenho que compreender. O teu programa vida é isto. Então deixa-me perceber o teu programa. Porque é que tu não gostas? E tu que não gostas, quais são os empecilhos que você tem que eu tenho que descobrir, né? Até chegar lá. Exato. Por isso é que é compreender o rosto para conseguir conversar com a pessoa. Não é compreender o rosto para eu dizer, não, tu és isto. Isto não serve para nada. Nada. É mesmo para comunicar melhor. Porque o nosso parceiro ou a nossa parceira pode fazer isto, os nossos filhos podem fazer isto, e eu com aquela mania que eu é que sei, eu é que sou, fico cego. A coisa do exibicionismo, né? Exatamente. Na realidade, se você for usar para isso, você está se exibindo, mas para nada. Sim. Não está dando nenhum conteúdo, né? E depois tem a questão dos lábios também. A questão dos lábios também falam. Não é só expressões, não é só rugas, é os lábios. Uma coisa muito simples é, quanto maior for a pressão no lábio, isso, né? maior a tensão negativa. Até se desaparecerem os lábios, quase como que estivesse engolindo os lábios, isto aqui fica é uma fitazinha, né? Isto é a tensão negativa. Quando eu digo, estás bem, a pessoa diz... Não está. Super. Não é? E as pessoas não estão. Então, gostas desta pessoa? Adolescente faz muito isso. Exato. É mais explícito. E são coisas tão simples de ver. O adolescente é mais explícito. Exato. E isso é muito giro percebermos no rosto isto. E depois temos o queixo. Que é quando tem mais ali. Ali também está elevado. O nojo e também o queixo aqui, elevado. Tá que é, se eu baixo muito o queixo, isto quer dizer que eu vou-te atacar. Por exemplo, nas forças especiais, o que é que eles fazem para aumentar a visão periférica? No mundo animal, aqui, né? o que é que fazem? Baixam para quê? Porque aumenta a visão periférica. Por isso é que eles fazem isto. Isso. E os tigres e os leões, quando atacam, o que é que fazem? Baixam para ver mais. Exatamente. Nós, quando vamos atacar, fazemos a mesma coisa, que é, diz-me. Diz-me. Agora, quando eu não vou atacar, mas quero parecer maior, o que é que eu faço? Sim. Isto não é ataque, isto é ego. A pessoa, então... Ou então eu vou fingir que eu sou superior, né, para a pessoa. Exatamente. O que é engraçado é quando nós, por exemplo, vamos tirar as medidas, não é?
e colocamos... Sim, diz, para quanto é que ver qual medes? altura. Qual Todo mundo altura? tende a fazer A assim. pessoa não levanta isto, o que é que faz? Exatamente. Isto só mexe o queixo, não sobe assim. Exatamente. E isto tem a ver com este comportamento. Mas não tem jeito. A medida vai ser a medida. É. Próximo, crianças. Uma outra aqui. Alexandre Monteiro. A linguagem corporal é muito importante na hora de decidir quem é contratado ou promovido. Vamos lá, já estamos no mundo corporativo. É. Porque as pessoas não ouvem a maior parte das palavras que nós dizemos. As pessoas não veem o que nós fazemos. Elas sentem. Por isso é que há muito bom trabalhador que nunca é promovido. Primeiro, nunca foi visto. Ninguém gosta dele. É a formiguinha, né? Tá sempre ali trabalhando. Porque ninguém o vê. As pessoas às vezes dizem assim, eu trabalho muito. Mas eu pergunto, mas quem é que sabe que tu trabalhas muito? Ninguém sabe. Então, está tudo bem. Tens de te promover. E promover como? A tua forma de comportar, o carisma, a forma como tu lidas com os outros, como te comportas, todo o mundo... Como você harmoniza no ambiente. Exato. E a linguagem corporal é o que nos dá este poder da percepção. Não é da realidade. É da percepção. Porque a percepção é muito mais forte que a realidade. E a forma como nós falamos, a forma como comportamos, a forma como nós nos mexemos, as expressões faciais, como controlamos o ambiente, é o que nos dá o poder de ser promovidos ou contratados. A maior parte das pessoas não são contratadas porque são mais competentes. Foi porque eu gostei daquela pessoa e fui arranjar razões para ela ser mais competente. Nem que seja só... A gente se engana. Né? engana O muito, cérebro se engana. Porque as pessoas dizem, eu contratei esta pessoa porque é competente. E há outros que dizem, eu gostei desta pessoa porque vai dar um bom ambiente à empresa. Isto escolhemos de acordo à pessoa que está. Com o que a gente está precisando no momento. Exato. E aquilo a questão é, a linguagem toda corporal, toda a inteligência não verbal é que nos dá este poder. Porque as pessoas não ouvem, Bia. As pessoas veem e sentem. E depois verbalizam aquilo que viram e que sentiram. É realidade? Não. A maioria das vezes, não. Ui, muitas vezes mesmo. Né? Nós temos aqui, ó. O que nós estamos vendo aí? Aquela mulher ali. Aquela interação é a forma como normalmente a superioridade aparece nas interações. Quer dizer, quando eu olho de cima para baixo, que ela também é mais alta, mas está com um olhar mais altivo, direto, intenso e com as mãos na cintura. Estas mãos na cintura é desafio. Quer dizer, quando eu coloco as mãos na cintura é para quê? Para mostrar que sou maior. Não, porque aumenta, né? Isso aqui, ó, é como na natureza, né? Que aqueles pássaros, eles fazem isso aqui, né? Para chamar a atenção da fêmea. Exato. Eles aumentam aqui, né? Tá, então isto é para mostrar. E depois as mãos na cintura é a ação. E principalmente se os polegares estão para trás. Quer dizer que se os polegares estiverem para trás, mais eu ainda. Estou a confrontar e sei o que é que estou a confrontar. Imagina aqui, olha, o que é que se passou ontem? Eu sei o que se passou, só estou a perceber... Se você vai me falar... Se eu vou te falar a verdade ou não. Agora, se os polegares estiverem para trás, estiver nesta posição, e se eu fizer isto, o que é que se passou ontem? Aqui eu não sei o que é que se passou ainda. Tá. Se estiverem para frente, os polegares para frente. Exato, para a frente, os polegares assim... Eu não sei. Se assim, aqui, eu já sei e quero que você me confirme ou não. Exato. Por exemplo, chefe, muitas vezes vai para o escritório. Então, o que é que se passou com aquele cliente? Ele já sabe o que é que se passou. Só vai a confrontar para perceber o que é que se passou ou não. E nós temos que evitar estas posturas, mas pior ainda, quando eu estou a falar com estas pessoas, tenho que evitar a postura que o outro senhor está, que é colocar as mãos à frente dos genitais. Fragilidade. Exato. Fragilidade. Né? Total, medo. aqui assim. Porquê? Medo. Porque estamos a proteger os genitais. Porque quando estamos em ameaça, protegemos artérias, veias, órgãos principais e genitais, que é sobrevivência e reprodução. A artéria seria aqui no pescoço. O pescoço, exato. Né? O pescoço é braquial, muito frágil pra gente por causa da carótida, né? Sim, aqui, pescoço, a braquial. Isso, aqui muitas pessoas que fazem? Também. Quando estão desconfortáveis, têm a comichão aqui, fazem aqui, ou então a femoral. A femoral, isso a femoral, mesmo. Aqui, exato, que é aqui. É uma artéria que se estourar, você morre sangrando também. Nós fazemos isto. E aqui o proteger os genitais, quando ele coloca as mãos à frente dos genitais, ele está a dar permissão a que a pessoa que quer ser autoritária seja autoritária. Não estou a dizer para confrontar, que não é bom, porque não se confronta a alfa, tem que saber gerir a alfa, temos que ter uma posição diferente. O que poderíamos cruzar os braços. Sim. Mas cruzar os braços com um pequeno segredo. Cruzar os braços e mostrar o polegar. Porque o polegar é uma personificação nossa. Quer dizer, que o polegar sou eu. Sim. Está tudo bem, Bia? O que é que diz? Tá. Sim. Quando nós queremos nos esconder, o que é que fazemos?
escondemos os polegares. Isto Pessoas muito ansiosas, né? Elas fazem isso. Porque é que elas fazem? Porque querem se esconder. Porque eu quero me esconder, quero me encolher, então fazem isto. Isto é bom para terapia, é bom para filhos, é bom para colaboradores. Os filhos, como é que correu a escola? Há problema lá. Está escondendo Está a alguma esconder. coisa. Por isso, quando eu cruzar os braços, mostrar um polegar indica confiança. Estou aqui, ok, estou tranquilo, não estou a mostrar agressividade, estou-te a ouvir. Estou te ouvindo, Exato. né? Pode falar que eu estou te ouvindo. Agora as pessoas quando cruzam os braços muitas vezes dizem, isto não pode ser. Se estiver a falar não pode ser. Mas se estiver a assistir ou a ouvir, posso. Mas tenho que sempre mostrar um polegar. A maior parte das pessoas não mostram esse polegar. Que eu tô ali. Volta um pouquinho ali, que eu não queria estar na posição desse homem, não. Porque essa mulher sabe o que está cobrando dele. Exato. E a questão é que quando as pessoas cobram, se nós temos a posição de beta, as pessoas vão cobrar ainda mais. Sim. Por isso é que temos de ter uma posição de neutralidade. Não de ataque, mas de neutralidade. Tanto na hora de falar como ele na hora de receber. Exato. Ali passa a segurança. Exato. Ali o polegar, exatamente. E o olhar. Exatamente. Tá prestando atenção no que tá falando, mas tipo assim, estou falando, mas não estou me escondendo. Exatamente. Perfeito. São tudo mundo subliminar. Não é de verbal, não é de ataque. É sobre, estou bem, estou sereno, estou tranquilo. Tens razão, não tens? Perfeito. Tudo bem. Próximo, crianças. E aqui a mesma coisa, mas devido ao contexto. Que é quando nós falamos muito do contexto, quer dizer que eu posso apresentar sinais de vulnerabilidade ou posturas mais frágeis, mas não quer dizer que eu seja frágil. É o contexto. E aqui, como é que nós podemos ver? Eu leio sempre as pessoas em 3 blocos, que é pés, da cintura para baixo. Da cintura para baixo. Da cintura até o pescoço. ao pescoço e do pescoço para cima. Tá. E a verdade começa sempre de baixo para cima. Quando nós entrelaçamos as pernas, pode ser 2 coisas. Ou insegurança ou xixi. Aprendeu xixi, perfeito. Pronto. Perfeito. Pronto. Mas nós temos que ver o contexto. Não é bom estarmos com as pernas entrelaçadas. Porquê? Porque isto indica vulnerabilidade. Estou a indicar mesmo vulnerável. Não é bom fazer. Depois vamos para a parte das mãos dos membros superiores, que é colocar as mãos à frente dos genitais. Depois vamos para os lábios. Lábios pressionados. E ver a ruga aqui. No meio da testa indica um desacordo. Porque quando nós fazemos a ruga aqui no meio, estas 2 aqui, indica desacordo. Quer dizer que não só pelas pernas... Estava bem desconfortável essa conversa com Obama. Exato. Apesar dela... aí era a primeira dama que eles estão na Casa Branca. Exato. E aqui o desconforto não é contra o Obama. Porquê? Porque o tronco não aponta para o lado contrário. Porque quando nós nos chateamos com as pessoas... A gente tende a virar ao contrário. A cabeça fica virada para a pessoa, mas o tronco vira para o lado contrário. E os pés do Obama estão para ela e os dela estão para ele. Quer dizer que aqui há uma comunicação entre eles com alguma coisa que está a acontecer. Que não deve ser muito agradável. Que não é agradável. E nós nunca devemos fazer estas posições. Mesmo que estejamos mal, desconfortáveis e vulneráveis, não podemos atrair pessoas más. Porque quanto mais vulnerável eu for, mais vítima atraente eu sou. Quanto mais vítima atraente eu sou, mais pessoas tóxicas eu vou atrair. Porque qual é o denominador comum das relações tóxicas? Alguém está usando a fragilidade do outro. Mas o outro é a pessoa comum. Exatamente. Porque atrai estas pessoas. Na espionagem chama-se vítima atraente. E então, se eu tenho posições de vítima atraente, vou atrair quem? Pessoas tóxicas, pessoas más. Então eu tenho que ter que querem aproveitar a fragilidade. Exato. Ali já mudou totalmente. Mudou, o que é? Ali está num discurso, eu acho. Exato, né? mas já tem os pés afastados, que só devemos afastar os pés até aos ombros, porque senão é arrogância. Se eu afastar muito os pés, é só arrogante. É a posição de equilíbrio mesmo. Equilíbrio, lá está. Depois, apesar de estar a proteger a zona ventral, que indica aqui alguma insegurança pelo contexto, mas mostra a mão. Mostrar as mãos é sinal de confiança, é sinal de eu não sou uma ameaça. E depois sorri e olha e já não tem a ruga aqui no meio. Quer dizer que a única vulnerabilidade que eu vejo aqui é só mesmo o proteger a zona da barriga. Por isso é que sempre dependendo melhor. do contexto, né, num discurso... É normal. Normal, algum porque tipo de fragilidade. Gera medo, Exatamente. Gera responsabilidade. Ainda mais falar para um público sendo primeira-dama é complicado. É uma responsabilidade muito grande. Até porque até então poucas primeiras-damas falavam. Exatamente. Né? A Michelle Obama foi uma das primeiras. Aqui a gente temos, voltando aqui, polegares, os 2 com o polegar, e há uma coisa muito engraçada que é a cabeça, a inclinação da cabeça.
Dela. Nós inclinamos a cabeça para as pessoas que mais gostamos. Em fotografia, normalmente nos casamentos e eventos, há pessoas que fazem assim. Quer dizer que eu gosto mais. Criança faz muito isso com pai e mãe. Exato. Né? Chega a apoiar. Quem é que eu gosto mais? Não é quem gosto mais, mas com quem eu me afino mais. Exato. Né? E aqui, ela inclina a cabeça para o Trump, quer dizer que ela tem ligação com o Trump. Gosta do Trump, gosta, ou tem afinidade, não quer dizer que seja paixão, não tem nada a ver com isso. Não tem medo dele. Não tem medo. Ela inclina. Depois, os lábios do Trump, como é que estão? Abertos. Entreabertos. Os dela estão mais pressionados, que indica aqui algum desconforto, mas mostra o polegar. Aqui, na outra imagem, como é que nós devemos São colocar... chefes aqui de Estado, chefes de Estados da Europa, não é? Então o que acontece? As mãos, eles todos parecem iguais na parte de cima, mas as mãos falam muito. Eu sou fã de ler mãos, fãzaço. Porque as mãos nós não controlamos. Ninguém diz, eu vou mentir, o que é que eu vou controlar? As mãos. Não controla as mãos. E as mãos são o megafone das palavras. Elas modulam as palavras, né? Exato. É verdade. E então, em fotografias corporativas, normalmente o que é que as pessoas fazem? Colocam as mãos à frente dos genitais. Porquê? Com medo da fotografia, não sei onde pôr as mãos, não sei se fica bem ou não. E então, se repararmos, eles aqui à frente colocam as mãos ao lado do corpo, que é assim que a fotografia corporativa deve ser. Assim como está o Macron. Como está o Macron. Mas o Macron, o que acontece? Está muito nervoso. Porquê? Porque está a mexer no tecido. Tá. Este aqui, o gesto repetitivo, é ansiedade, é medo a qualquer coisa. O melhor é o que está do lado direito de quem está a ver, não é? Mãos ao lado do corpo. Mas temos a Merkel, a que está de branco. Que totalmente diferente dos outros. Exato. O que é que ela tem? A cúpula do poder. Que é a mão em fórmula de cúpula. Aqui. E todos nós fazemos isto. As pessoas confiantes fazem isto. As pessoas de poder fazem isto. Agora, isto o que é que indica? Poder. Quando fazemos isto, a pessoa que está a ver vai indicar poder e confiança. Agora, quando abusamos desta postura, é falsa. Neste contexto, que todos tinham que ter a mão ao lado do corpo, ela faz isto. O que é que indica isto? O timing é errado. Logo, é falso. Nós podemos fazer esta postura e devemos fazer no início das interações, que é, começámos hoje. Olá, Bia, tudo bem? Isto para ambientes corporativos, não ambientes tranquilos. Olá, tudo bem? Mas depois... desfaço. Fica normal. Agora, ficar sempre assim 1 hora... não é insegurança. É insegurança. Porque aqui é uma segurança do que você vai falar. Exato. Né? Mas se eu mantenho isso aqui, eu estou botando uma segurança que não é real. Exato. Ou então fazer como alguns que colocam sempre as mãos à frente do umbigo. Quem não sabe onde colocar as mãos, o que é que faz? Para as mãos à frente do umbigo. Ou assim, ou assim... ou normal assim, isso. Normal, como se sentir de acordo à essência. É normal, coloca aqui, como está nesta fotografia, não é? Sim. Ela para as mãos à frente do umbigo, não à frente dos genitais, não à frente do umbigo. Ou então, com as mãos nos bolsos. Mas qual é o segredo? Porque mão no bolso também pode ser insegurança. Pode, mas se tiver o polegar fora, emite confiança. Perfeito. É que é o truque que as celebridades usam. O que eu ensino às celebridades... a questão do polegar. Coloca a mão no bolso com o polegar de fora, a pessoa diz... do colocar a mão toda no bolso. Aí é insegurança. Ou então pior, esconder o polegar no bolso. Porque há pessoas que andam com o polegar dentro do bolso. Aqui também é insegurança. Entendi. Ali o polegar está para fora. O polegar está para fora. O olhar, a postura, está tudo posturas abertas. Aqui é uma foto de segurança. Ali é uma segurança mais sensualizada. Exato, quer dizer que nós podemos ser... Pelo olhar, pelo tronco, não sei, qual seria... Não, mas é mesmo, que qual é aqui uma grande luta? Eu tenho uma formação que se chamam as mulheres mais poderosas. Qual é o grande erro das mulheres poderosas? É pensarem que têm que deixar de ser sensuais para ser poderosas. Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que é que fazem? A forma de falar, a forma de agir, as posturas, o ser muito, muito retos os gestos, isto aqui é muito dura, esta liderança. Então... e não é verdadeiro. Não é verdadeira, exato. Isso é insegurança. Você pode ser muito segura e se posicionar absolutamente normal. Sem essa... tem que ser normal, porque quando a mulher quer exagerar gestos de poder, é insegurança também. Por isso é que nós podemos ser sensuais e poderosas. Perfeito. Que é, quando eu tenho que ser corporativa, coloco aqui,
com a aparência bonita, homem ou mulher, isto está para homem ou mulher, Sim. não é só para um lado. É bonita, posição aqui. Quando eu quero parecer ainda mais um bocadinho sensual, posso ter uma posição mais sensual, um olhar mais empático. Dá uma envezadazinha, uma envezada. né? Que dá uma... Exato. Tira da retidão. Exato. Que dá um molejo, seria? Uma flexibilidade. Cria uma não tão poder, Rigidez. rigidez, Tirar exato, um pouco da rigidez. mas criar aqui uma liderança empática. Uhum. E é isto Perfeito. que eu luto muito para não ser a liderança de alfa, porque o alfa é que vai sempre e gritar, eu é que mando aqui. O alfa faz muito isto. O ômega não. O ômega com a postura, com a serenidade. Eu digo sempre, serenidade é poder. Com o ômega é certeza. sereno, é empático, sorri. Não tem que rir sempre, mas sorri, olha, ouve, abana a cabeça, fala com as mãos, sempre de forma serena, sempre na zona entre. A melhor forma de falar é sempre entre o pescoço e aqui a cintura. Não subir muito aqui. Também, porque aí já é uma coisa over, né? Exato. A pessoa que fala com as mãos parece um helicóptero, assim, né? Rodando. E vai parecer mais desorganizada. não é? Exatamente. Então o ideal é mesmo entre o pescoço e a parte da cintura. É aqui que nós devemos falar. Que foi a dobradinha, né? Exato. Que ela deu ali. Exato. E depois temos tanto o Beckham a fazer exatamente a mesma coisa. O tal Mas com o polegar pra fora. que é o tal poder sensual. Exatamente. Porque tanto homem como mulher, porque não há gestos nem de homem nem de mulher. Ah, do ser humano. Né? Há gestos de poder e de submissão, há gestos de empatia, há gestos de não empatia, de conforto ou desconforto. Aquela questão, gesto de homem, não há. Gesto de mulher, não há. Os sigmas é que fazem isso. Uhum. O gesto do homem, alfa. Não, isso não. Mulher, homem, não tem nada a ver. Há gestos de poder ou submissão. E o Beckham, o que é que faz? Coloca a mão no bolso com o polegar de fora. Poder. Poder. E há um gesto, um movimento que é muito vulnerável, que é o toque no Aqui. pescoço. É, Que é o tal toque nas artérias ou veias. Não é? exatamente. Que é colocar aqui, estou mesmo a pensar que vou morrer. Que tu és uma ameaça. Tão não é? grande que eu tô protegendo, né, um Exato. órgão que é muito fatal, né? Exato. Se for atingido. Porque se nós perguntarmos, então olha, como é que estão os objetivos deste mês? Estão bons. Tá péssimo. Claro que está péssimo. A pessoa pensa que vai ser despedida ou que vai morrer. Ou como é que... Exatamente. Então, a nossa relação, como é que está? Bem, Tá indo. está indo. Né? E depois, Exatamente. Se franzir o lábio, a coisa esquece, chama advogado. exato, porque um gesto nunca aparece sozinho. Se começarem a fazer o puzzle com vários gestos, as pessoas vão ver Perfeito. muito mais vezes. E Perfeito. Ali gesto tá poderoso. muito frágil. Vamos, próximo. Esse aqui, uma coisa que eu noto sempre no Trump é essa coisa dele botar a mão nas pessoas, assim, como se fosse um território, né? Ele ali tenta, né, fazer na perna do Macron, mas o Macron tenta ali meio que tirar, né? Isso? Sim, o Macron é o político mais inteligente não verbalmente na Europa. Tanto que foi ele que foi designado para ir ter com o Trump para representar a Europa em relação à Ucrânia. Não verbal. Não verbal, Tá. mas não verbal é muito poderoso, porque ele conhece estas técnicas e usa as técnicas. Entendi. O Trump, como é muito sentimento de poder, tende a tocar. Por De exemplo, dominação. dominação. Eu dou um exemplo muitas vezes que é, se queremos saber se somos os reis ou as rainhas de casa, o que é que nós fazemos? Chegamos perto dos nossos filhos, olhamos nos olhos e colocamos a mão no ombro. Se ele ou ela deixar, ainda somos os reis ou as rainhas. Se ele ou ela começar, pai, tira a mãe, mãe, tira, perdemos o reinado. E aqui o Trump faz um bocado isso. Quando ele quer controlar as pessoas e quer perceber que é dominante e quer mostrar, ele coloca a mão em cima. Isso mesmo. E o Macron o que é que faz? A chamada contramedida. Que Ele põe a mão em põe a mão cima. em cima. Isto acontece no aperto de mão. Ou então eu já vi muito alguém que quer impor sua presença aqui. Vou botar aqui em você. Eu já vi muita gente tentar impor e a outra pessoa quase que faz assim, torce e puxa. tira. Exato. Tira ou quer impor, puxa. Exato. E tem uns que saca que o outro vai puxar, ele tira antes. É um jogo, ele é um cabo de jogo. guerra. O aperto de mão é uma medida para a conversa. Uhum. Eu no aperto de mão estou a medir o que é que a pessoa é de poderosa, o que é que a pessoa, se ela é vulnerável, se ela aceita o meu poder ou não. E o que acontece? Por exemplo, no aperto de mão, Vamos lá. normalmente, esta parte principal está mais próximo do alfa.
não é? Quem tem mais poder. Se estiver perto da Bia e eu for inseguro, o que é que eu vou fazer? Eu vou querer puxar. Sim, o Isto é cabo de insegurança. guerra. Exatamente, Ou porque então, pode o que é deixar. que eu posso fazer? Colocar a mão por cima. Isto também pode ser paternal ou maternal, mas se eu não conhecer a pessoa, ela está-me a mostrar que eu sou poderoso. O que é que eu tenho que fazer logo? Logo, imediatamente, Colocar a mão por botar a cima. minha mão por cima. E isto são as Ele contramedidas. bota ali em cima, olha. Exato. O Macron bota em cima da mão do Trump. Exato, porque isto é um jogo. Que é, até onde é que eu posso ir? Se o Macron deixasse, o que é que o Trump faz? Cresce e começa a querer mandar. O que é que o Trump diz? O Macron diz, não. Vamos continuar aqui. Vamos conversar. Igual. Exatamente. E este jogo de toques que as pessoas não compreendem e não compreender são ignorantes, estão vulneráveis. Perfeito. Isto Ele aqui faz isso muito com primeiras damas. Ele puxa. Porque depois há vários toques. Há o toque de ligação, há o toque de poder, há o toque de manipulação, há o toque de influência, há muitos toques. Porque quando nós tocamos na pessoa, também libertamos oxitocina, que é a hormona do amor. Sim, do contato. Exato. Então eu tenho que saber quando tocar e onde tocar. Para quê? Para mudar a química da pessoa. Não é só o tocar poder, é o tocar proteger, é o tocar ligar com a pessoa. O abraço. Talvez o abraço seja o maior liberador o abraço fraterno, materno, né? Mas também é fácil de ver. Vai pela palmadinha. Se eu der um abraço e ficar apertado e só fizer assim, é verdadeiro. Agora, se fizer um abraço, é falso. Despacha que eu quero ir embora. Exatamente. Próximo, criança. Vamos lá. E isso aqui. Com as celebridades, o que é que nós podemos fazer? O dedão, polegar para fora. E depois há uma técnica que é para parecer mais poderosa e sensual, que é o semicerrado de olhos, que é aquele ar sedutor. Sim. Eu não tenho muito jeito Não, mas vamos lá, também não. Nós estamos aprendendo aqui. E depois o queixo a 90 graus, que é baixar o queixo. Para quê? Senão assim pouquinho aqui, né? Ligeiramente, pouco para mostrar. Olhar para a pessoa. Depois, aqui, o ventral apontar ou desviar ligeiramente. Para a direita ou para a esquerda. É indiferente. Tanto faz. O importante é ele estar girado. Porque frente a frente gera desafio. Porque parece que estamos em combate. Depois, em vez de afastar muito os pés, o que é que faz? Afasta o joelho. Que é os modelos. Joga o joelho um pouquinho mais para fora. Para quê? Para mostrar poder, porque é espaço, é território. E os pés avançam um bocadinho, além de parecer mais magra, também são grandes truques, faz com que é uma pessoa da ação, porque energia é poder. As pessoas têm energia, o que é que parece? Saúde. Se é saúde, mais forte. Se é mais forte, vais-me proteger. Então o conjunto de sinais vai-me dar uma percepção de poder sensual. Perfeito. E a pessoa, ela não precisa abrir a boca. Nem ela, nem ele. Nós olhamos e dizemos o quê? É poderosa. Pode não ter poder nenhum, mas está pautada ali para passar essa imagem. E quem não passar esta imagem não é ouvido. Este é que é o grande problema. Na nossa sociedade, então, não é ouvido mesmo, não é nem visto. Nem visto. É absolutamente ignorado. Exato. E o pior erro, qual é que é? É a pessoa dizer, eu não preciso disto. Eu basta ser competente. Não basta ser competente. Se fosse sozinho, se fosse viver sozinho, em sociedade não basta. Não dá, tem que trabalhar toda esta imagem de carisma. Você não precisa acreditar nisso, mas você tem que dominar isso. Sim. Né? Não precisa aquilo, você não é isso, mas é importante se apresentar assim. Porque a aparência é percebido como sucesso. E nós, programa primitivo, seguimos o líder. Seguimos pessoas de sucesso. Por isso é que é importante as pessoas trabalharem esta parte. Para quê? Para serem ouvidas. Para que as pessoas escutarem aquilo que elas estão a dizer. A competência, a ajuda. A questão, pelo que você está falando, não é a pessoa ter essa informação. É saber usar. Porque, assim, vão usar para não comunicar nada. Exato. Só poder. Aquelas pessoas que a gente diz que é influência, mas, assim, eu vou olhar para ver o que eu não devo fazer. Exato. Mas ele vai convencer uma opção de gente que não tem esse conhecimento. Mas se a pessoa que tem algo a dizer usar isso, ela ganha. Perfeito, é mesmo. Porque não é? Porque aí ela tem muito mais poder. Exato. O jogo, porque as pessoas aí já vão medir para competência. Perfeito. Primeiro a aparência, depois competência. Isto é Eu tenho que ser vista para depois apresentar o que eu tenho para apresentar. É isso que você está falando. Por isso é que eu digo sempre, no primeiro minuto é mais importante a aparência que a inteligência. Sim. Agora, depois, na manutenção da coisa, é muito rápido. Exatamente. Mas depois a manutenção
Exatamente. Né? No Perfeito. Brasil tem aquele ditado que é a gente se veste para ser ouvido, né? Não, para ser visto e ouvido, né? Porque É o que ele tá basta. falando. Exatamente Porque isso. isto é universal, isto não fui eu, não é a Bia. Isto É da natureza. É a natureza que faz né? isto. Por isso é que os O pavões... pavão, Exato. eles jogam ali para ser visto, né? A natureza é exuberante, né? E nós somos membros dela. Em algum momento a gente tem que utilizar os recursos Exato. que Eu ela até nos deu. dou aqui um exemplo giro, que é, quem é o rei da selva? Leão. Leão. É o mais forte? Não, É o mais esperto? não. Então porquê é que ele é o rei? Porque ele aparenta. É carisma. É carisma. Carisma. Quer Exatamente. dizer que nós temos de trabalhar carisma para depois ser tudo Dizer mais o que fácil. tem para dizer. Exato. Próximo. Aqui, linguagem corporal. As mãos são uma extensão do coração e da mente. É, porque quando nós falamos, as mãos dizem o que é que se passa aqui dentro. Se eu penso rápido, as mãos mexem rápido. Se eu penso mais de analítico, as mãos vão ser Cadenciam mais... o pensamento. E os gestos vão ser mais retos. Se eu estiver a pensar muito sobre as coisas, as minhas mãos param. Sim, Porque o processo como- cognitivo bloqueia o corpo. Se eu falo com as mãos em baixo, sou mais introvertido ou mais analítico ainda, que não gosto de relação emocional. Se eu falo muito alto, sou mais emocional, mais sonhador, não gosto tanto de regras. Se eu junto os dedos, sou uma pessoa mais focada em factos. Se eu abro os dedos, sou mais focado em factos emocionais. Por isso as mãos estão sempre a dizer o que é que o coração quer dizer e o que a mente quer dizer. E O além que eu dos polegares, penso e o que eu sinto. é, porque os polegares, o apontar, por exemplo, o apontar é muito de coração, não é de mente. Porque quando apontamos é um gesto de Emoção. emoção, mas é uma emoção menos boa. Porque é autoridade, autoritário e agressividade. Então, principalmente se abanar à frente da cara, isto não é bom. Não é? Então, as mãos estão sempre a dizer, quando falamos assim, com uma mão virada para a outra, quer dizer que eu não quero ser questionado. Não quero oposição. Não quero, exato. O que eu digo está entre paredes. Se eu falar assim, eu quero controlar a conversa com a palma para baixo, que é, Bia, eu sei que você concorda comigo. E é assim. Tá quase controlando Exato. Agora o eu posso fazer pensamento. assim, Bia, eu quero a tua ajuda. Não é? Isto aqui, as mãos mudam consoante o que se passa na mente. Na verdade, o que você coração. está sentindo, E né? o toque acontece a partir das mãos, a maior parte das vezes. O tocar na mão quando eu quero ligação, não é? É assim, Bia. É. Não é? No, E a sen- manipulação no sentido também. de estar... No sentido. E isto tudo nós temos que compreender. E mentem menos as mãos. do que o que você fala. Exatamente. Porque ela está mais ligada à emoção. Exato. E os pés. Menos depois filtro Os também. pés dão menos sinais, porque principalmente estão muito escondidos, não dá muito bem para ver. É. Mas os geral. pés também dão sinais. Então, mãos e pés dão muita informação que as pessoas não vê. Não consegue captar. A mão eu acho mais fácil de É. ver. Bem mais fácil. Porque eu É. acho que, principalmente nós de origem latina, a gente tem uma coisa de falar com a mão. Exato. Né? Que é o que eu É chamo uma de coisa países quase quentes. cultural. Eu digo países quentes. É, O país quente. países quentes, Porquê? isso. Porque a química produz mais vitamina D, mais emoção. Uhum. Logo, mais países frios têm tendência a quê? Menos vitamina, menos emoção. Logo, mais Exatamente. pragmáticos. Que é a parte razão versus emoção. Exatamente. E isto aqui é... Agora, se eu falar com alguém que é quente, eu tenho que falar com as mãos. Porque se não falar com as mãos, que a pessoa diz, és aborrecido. É como se fosse uma pessoa fria que não está querendo o diálogo. Exato. Se eu for Né? para o norte da Europa e começar lá... Exagerado, vamos dizer. Essa pessoa está totalmente overtímica. Exatamente. Hipertímica, está exagerada, Exato, né? por isso é que fazemos isso. É. E aqui as mãos, até para exemplificar, o Trump faz a cúpula do poder, A cúpula do poder o Zelensky da Ucrânia está a esconder os dedos ao indicador. e tentando esconder o indicador. Exato. E aqui o Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, está com as mãos uma virada para a outra. Quer dizer que numa interação conseguimos perceber muito melhor qual a posição de cada um. E o enrugar da testa do Zelensky indica que ele não está a concordar Com nada com do nada que que está ele está a sendo dito. E neste caso o Trump aponta a cabeça para o Zelensky, quer dizer que neste momento está mais com afinidade com o Zelensky propriamente o que é que está a dizer o Vance. Que o Vance neste momento até podia estar agressivo. E melhor ainda, que está aqui escondido. Esta mão que está Ali. aqui tem o punho fechado, que é o que nós chamamos de flexão digital. Quando a tensão negativa é tão grande, tão grande, tão grande, nós aqui em baixo o que é que fazemos? Fechamos o punho, que é uma pré-violência. E ainda por cima, ele coloca a mão por cima que ele está a controlar essa violência. Controlando o negócio, não está indo como se quer. Exatamente. Quer dizer que só olhando para as mãos, nós conseguimos perceber
o que é que a mente ou o coração de cada um está a sentir. E podemos antecipar. Eu acho que o Zelensky está mal ali, sabe? Está. Coitado, ele tá numa... ele não está numa situação confortável. Não está, não. E com o ataque que ele sofreu, ainda mais desafiante foi. Com certeza. E é muito desafiante. E depois Ele sozinho ali, né? Aqui tem 3. Exato. E estar dependente, ainda pior. Exato. Porque eu digo sempre, ser dependente é mais forte do que gostar de alguém. A dependência é mais forte que o amor. Porque quando somos É o dependentes... instinto de sobrevivência, né? Quando Aciona. dependemos, não precisamos gostar da pessoa. Só precisamos depender. Agora, quando amamos, aqui é diferente. Não é? Por isso é que os governos usam muito a dependência para angariar voto. Exatamente. A dependência bate no primeiro circuito lá do medo da sobrevivência. Voltamos sempre... Mais primitivo. Exato. Vamos lá para o mais primitivo do funcionamento. Próximo. Mais aqui a mesma pessoa com uma mexendo no pescoço. Uhum. Então tá frágil. Exato. E uma mulher poderosíssima, né? E ali meio que roendo unha, é isso? Exato. Que é o que eu chamo gestos repetitivos. Que é aqueles gestos que são os pacificadores. Quando o nosso cérebro está muito ativo, seja para criar, seja com medo, seja com stress, ele tem que libertar a energia. E as pessoas mais inseguras ou ansiosas tendem a gerar gestos repetitivos. Roer unhas, não é? Aquela caneta. Sim. Abanar, tocar em papéis, abanar o pé. Está sempre a abanar o pé. Aquela coisa de Isto tudo mexer. são gestos repetitivos. O que é que isto indica? Ansiedade ou stress? Exatamente. E a questão é que as pessoas às vezes tendem a associar isto a outros tipos de comportamentos. Não, é só ansiedade e stress. O que é que está a acontecer para eu estar a fazer isto? Porque um gesto repetitivo é só ansiedade e stress, não é mais nada. Agora, quando este gesto acontece num determinado momento, imagine, como é que está a escola? E depois faz isto, quer dizer que aquele momento diz que há um stress, há uma ansiedade sobre aquilo. Com Agora, se a certeza. pessoa começar a conversa sempre a fazer isto, ela já é ansiosa. De sempre. Sempre. Não é aquele fato específico. Ou então, tem algum desafio de pista especial, pode ser um transtorno, pode ser uma Sim. condição, pode ser qualquer... Então eu digo, não vou ler este sinal, simplesmente só vou E tem que ver o total. o total. Né? A Agora- linha do tempo. Quanto esse comportamento se repete. Exato. Agora, quanto mais gestos destes fizermos, mais vítimas atraentes nós somos. Porque as pessoas tóxicas e más tendem a atacar pessoas que fazem estes gestos. Engraçado que o olhar é um olhar de poder. É. Né? O queixo também, mas o pescoço fragilizou. Porque a leitura faz sempre de baixo para cima. Exatamente. Que é O que ela quer predomina mostrar que- aqui. Exato. Né? Foi o que você falou, de baixo para cima. E Perfeito. depois a questão do relógio, a questão do anel, a questão dos brincos, tudo fala. O relógio ser analógico. Por exemplo, nós conseguimos perceber se a pessoa é mais conservadora por relógio ou se é mais de inovação. Uma pessoa que tenha um smartwatch gosta de inovação. Uma pessoa que tenha um relógio mais analógico, não, é mais pragmática, mais conservadora. O relógio, os brincos, a mesma coisa. Ver a questão dos brincos, o anel com as joias. Quer dizer que é uma pessoa que gosta do status, gosta de ter poder. Isto tudo fala. As pulseiras brancas também. Pérolas, né? As pérolas. Tradicional. Isto aqui é tradicional, mas são pessoas que gostam de ser valorizadas pelo status. E não está mal. Sim. É Tá o que ela adequado Exato. até ao cargo que ela tem. E até uma coisa, que menos é mais. Com certeza. Nos cargos de poder, menos É é mais. mais. Exatamente. Porque se fosse com muita joia, muita coisa, Não passa nem credibilidade. e é insegurança. E insegurança maior ainda, né? Exato. Próxima, gente. Esse olhar aqui é o olhar de... O enrolar de olhos é um dos sinais mais perigosos na relação. Porque este enrolar de olhos indica mesmo, eu não valorizo, né? eu não valorizo o que estás a dizer, ou não valorizo a pessoa. Quando está a conversar com alguém, a pessoa faz este Isso é enrolar. horrível. O filho faz muito isso, né? Adolescente faz demais. É para desafiar o pai. Que é, atenção, aqui já não mandas só tu. Isto é um aviso. E o pai tem que contrariar isso. Ou a mãe, o que é que tem que dizer? Não me faças isso. Porque os filhos estão sempre a usar o não verbal para crescer no poder. Não, eles não dizem. Eles fazem. Que é falar com as mãos na cintura. Pai, onde vamos jantar hoje? E o pai responde, onde tu quiseres. Não pode falar assim. Se o filho fizer isto, o pai tem que fazer isto. Vamos jantar aqui. Ou então quando batem com o pé. Não. Isto também é um gesto de poder. Com certeza.
Se nós deixamos e não repreendemos, não faças isto, a filho e a filha vão criando. É como um jogo de pôquer, vai aumentando a aposta. Quando chegar aos 15 ou aos 16 anos, já não há hipótese. Já de consolidam. reverter. Já Exato. está consolidado, o território já foi dominado. Exato. E depois entra Em a questão do conflito choque e conflito armado mesmo. Sim, por isso este sinal. Quando se vir este Esse sinal, olhar é um olhar realmente de... é, né? Se fizer isso assim, né? pior. Aí É mesmo, pior. É o mesmo um sinal que as pessoas têm que ter alerta nas relações, para evitar aquelas relações menos boas. Eu sou teu Exatamente. amigo. Olha, tenho uma ideia. Lá vem, lá vem. Exato, cuidado Né? com É isso. quase isso. É olhar para as pessoas com inferioridade. Exatamente. Próximo. Ainda tem uma aqui, que é... Isso aí não é uma matéria sua, é da BBC. A sincronização social da atividade cerebral aumenta durante o contato visual. Uhum. Porque, assim, tem coisas de contato visual. Por exemplo, as pessoas do TEA, espectro autista, tendem a não fazer esse contato, né? Isso não quer dizer nada. Nada. Só quer dizer que ele tem uma dificuldade dessa leitura inicial dessas faces que a gente faz. Agora, tem pessoas tímidas, tendem a não fixar o olhar também, não quer dizer nada, que não é confiável. O que tem do olhar que você acha interessante? Que a gente falou das mãos, falou Primeiro é dos os pés. mitos. Uhum. O mito que é, quem não olha olhos nos olhos está a mentir. Isso é uma mentira. Isto é mentira. Porque psicopata e narcisista olha, intimida. Exatamente, que é logo mentira. Intimida. Aqui a questão é, quem não olha é baixa autoestima, timidez ou falta de confiança. Uhum. Porque o olhar é uma luta de poder. Inconsciente, não é um poder mau. Sim. É quem é que vai proteger quem. E o que acontece? Quando nós olhamos, transmitimos confiança, credibilidade. Mas não pode ser em exagero. Porque se for aquele olhar muito intenso, é agressividade. Exato. É quase, estou tentando te dominar. Exato. É como um tigre olha para a presa que ele vai comer daqui a pouco. Exato. E nós, no contacto ocular, nós vamos à procura de segurança. Uhum. Por isso é que tem que ser empático e tem que ser gradual. Gradual no sentido que é, olha, depois desvia um bocadinho, pensa, fala, tal, e depois volta a olhar. Senão E o você está melhor- impondo a presença. Exato. E aqui o truque que nós aprendemos é, olha mais quando falas do que quando ouves. Uhum. Que é, quando estás a falar, para emitir confiança e segurança, é, estou a falar, olho. A Bia está a falar isso. Vou pensando, vou refletindo. Ok. Faz Boa. sentido, não faz então. sentido, concordo, não concordo. Só que as pessoas normalmente é o contrário. Quando falam, começam a olhar para cima para pensar, e tal, e não sei o quê, e isto e aquilo, não sei o quê, e depois quando ouvem, isto aqui tem que ser ao contrário. Para quê? Para transmitir este poder. E é nesta relação que existe do olhar que nos dá esta confiança, esta sociabilidade e Essa esta dança, aceitação. né? É uma Essa dança. dança de projetar o que eu estou falando e ouvir com empatia o que eu estou recebendo. Exato, que a pessoa gosta de ser ouvida. Uhum. Todos nós gostamos de ser ouvidos. Se eu não estou a olhar quando ouço, só diz, não me estás a ouvir. E é isto que nós temos de ter muito cuidado. Que dá uma coisa de desprezo, né? Exatamente. Próximo, crianças. Entenda o que é alexitimia. Dificuldade de reconhecer e expressar emoções. Isso acontece muito com pessoas que sofrem AVC, né? Uhum. Eu acho que aí não é tanto a questão de expressões. É uma questão mesmo da pista especial, ter uma condição específica. Muito especial. Como o autismo, há bocado falámos do autismo. Exatamente. O autista tem desafios mentais enormes e emoções enormes para conseguir criar o E a espelhamento da emoção. alexitimia, em geral, é algo com alguma alteração neurológica real. Ou uma isquemia, ou um coágulo num determinado momento. Muito difícil você ter alexitimia, assim, você não saber denominar as coisas espontaneamente. Muito difícil. É muito desafiante. Temos aqui uma pessoa super empática. Julia Roberts. Sim, e aqui a questão é nós detectarmos um sorriso verdadeiro ou falso. Se formos para a parte académica, o que é que dizemos? Um sorriso verdadeiro, a felicidade, onde é que se nota? Não é na boca só, é olhos. Tudo, né? O que é que faz? Nós temos aqui uns músculos que se chamam orbicularis oculis e só são Que ativos... riem junto, né? Exato. E o que acontece? Só são ativos inconscientemente. A inconsciência, nós não conseguimos criar esta pressão. Quer dizer, quando estamos mesmo felizes, estes músculos contraem e criam os chamados pés de galinha. Uhum. E a boca tende a quê? A subir
os cantos da boca sobem, isto é o verdadeiro, e vê-se os dentes. Quando não é verdadeiro, só rimos com a boca. E normalmente vão para aqui. Aquela coisa, sorriso pálido, assim, Vale. né? Mas melhor para ver, porque o meu objetivo é sempre simplificar. Um sorriso verdadeiro começa de forma gradual e acaba de forma gradual. E demora mais do que 0,4 segundos. Que é, imagina, a Bia conta uma piada e eu... Isto é falso. Agora, a Bia conta uma piada e eu gosto. Aquilo vai subindo. E depois desce. Tem que haver este movimento. Por isso, às vezes, quando eu estou em shopping ou estou em cafés, ouço pessoas a falarem. Você sabe que aquilo é falso. Sabe. E é uma forma de ver o sorriso, avaliar o sorriso, que é ou pela parte... duração, né? Pela subida e pela descida. Exato. Temos a parte de ler as pessoas de forma auditiva ou então visual. Juntando os dois. Aí facilmente muito melhor. Perceber. É interessante, né? Agora, é tão interessante, assim, ela faz ali os pezinhos de galinha. Exato. Que também estão começando a tirar, né? Sim. Isso é outra coisa horrível, porque estão começando a preencher com ácido hialurônico, com não sei o quê. A gente está perdendo um pouco disso. E as relações também se perdem. Exatamente. Porque o que acontece nas relações, principalmente casais, nós conseguimos entender o que o nosso parceiro ou parceira está a pensar. Não é porque lemos os pensamentos. Sim. É porque vemos a cara. Quando fazemos esse tipo de operações estéticas, eu vou deixar de ler. Se deixo de ler, fico inseguro. Se fico inseguro, perco ligação. Se perco ligação, a relação sofre. Exatamente. Por isso, tem que ter a medida, né? Exatamente. E depois, se muda a afeição toda, aí também pior. Cria uma falta de identidade. Né? Exato. Seja para a pessoa, seja para quem está com ela. Dos dois. Exato. Muda a relação da pessoa com as outras. Por isso Botox torna as pessoas bonitas, mas com relações piores. Mas doses pequenas, Sim. ok. É o bom senso Sim. sempre, né? Não pode exagero. Sim. Mas a Julia Roberts, até o sorriso que não é tão natural é bom. Lá está, ela tem esta parte mesmo expressiva, mesmo empática, mas nota-se mesmo o verdadeiro versus o não verdadeiro. É verdade. Não, e tem uma elevação aqui, né? Olha a veia aqui. Exato. Né? Isso é muito, né? Um vasinho, assim, essas veias um pouco maiores aqui da face. Eu chamo-los coléricos. Que as pessoas emocionais, explosivas, impulsivas, tendem ou aqui ou aqui. Exatamente. Porquê? Porque o sangue aflui à cabeça, então cria mais estas veias. Próximo. Foi a última. Tá bom. Então, chegamos agora no que a gente chama de momento pipinho. Uau. O que é momento pipinho? É um jogo simples, de livre associação. A gente aqui vai ter coisas que a gente conversou aqui e que eu vou te falar uma palavra e você vai devolver o que vier à cabeça. Agora não precisa ter lógica, não precisa ter ciência, é uma brincadeira. E se não vier nada à cabeça, passo. Não tem problema. Pipinho é o nosso mascote, né? Esse cérebro feliz, que eu não deixo ver televisão, nada. Ele só ouve bons conteúdos no headphone, como o seu. Se ele quiser ler, eu vou emprestar o livro também. Então, vamos lá. Presença. Presença é estar aqui. É estar aqui, neste momento. E o que é importante para mim é, quando eu estou com a Bia, estou com a Bia. Quando estou com a minha esposa, estou com a minha esposa. Quando estou com as minhas filhas, estou com as minhas filhas. Quando estou a trabalhar, estou a trabalhar. É estar no momento. Porque se não estivermos no momento, tudo é mais desafiante. Você não é dono do seu tempo, né? Não é dono de nada. É como aquela questão que, se estiveres no trabalho a pensar que estás em casa, ou que devias estar em casa, não funciona. Se estás em casa a pensar no trabalho, também não vai funcionar. E para decifrar pessoas, temos que estar no presente. Porque tudo acontece aqui. Se eu estiver preocupado com os meus problemas do passado... Você perdeu. Perdi. Se estiver preocupado com a ansiedade no futuro... Perdi. Já perdeu. Presença é fundamental para uma boa ligação. Para as conexões, né? Exato. Senão... 2, amor. Amor é o motor da vida. É o motor da vida. Não há... Comunicação é amor. A comunicação em amor é poderosa. As relações em amor são poderosas. Ajudar em amor é poderoso. O amor é mesmo o motor da vida. 3, complete a frase. Decifrar é... Antecipar. Previsibilidade, podia Exato. ser? É o que eu chamo o poder da antecipação. Da antecipação. 4, se pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? Se você tivesse um superpoder e pudesse mudar com esse superpoder. A mim. Perfeito.
Porque a única pessoa que eu tenho poder de mudar a mim sou eu próprio. E depois eu acredito muito na cascata de eventos. Que é, se eu mudar, sendo melhor, compreendendo os outros, a outra pessoa vai ficar melhor. Essa pessoa há de fazer outra pessoa melhor. Melhor, melhor, melhor. Em vez de estar à espera que os outros mudem, mudo eu primeiro. É o que eu posso fazer, né? É o que está ao seu alcance, né? Exato. 5, felicidade. Eu, felicidade, quando me perguntam isso, digo sempre a mesma coisa, que é estar com quem eu quero, onde eu quero, a fazer o que eu quero e com sentido de missão. Isto é a minha felicidade. Sempre aqui e agora, né? Sempre aqui e agora. Você não vai ser feliz no passado nem no futuro. Sem frete, sem estar na bajulação. Não, é mesmo decidir e ter a liberdade de escolher. Perfeito. Estar aqui porque eu quero, não é porque eu estou obrigado. Isso aí... Perfeito. 6, complete a frase. Um tempo para mim é... Introspeção. Adoro estar comigo próprio para me conhecer melhor, para criar melhor, para compreender o mundo melhor. No fundo é quase como um calibrar para compreender melhor o mundo e ser melhor pessoa. Perfeito. 7, autenticidade. A autenticidade é seres tu próprio, mas respeitando os outros. Porque a autenticidade sem empatia é rudeza. Com certeza. 8, controle. Eu não sou fã do controle. Porquê? Porque o controlar é esforço. Sou mais fã do gerir. Que é controlar emoções não, gerir emoções muito. Sim. Aquele espaço que falámos há bocado. Porque eu quando tenho raiva, eu aceito a raiva. Mas depois só tenho que gerir. Assim eu posso geri-la. Exato. Agora, controlar a raiva vai-me fazer mal e controlar as outras pessoas vai-lhe fazer mal a elas. Por isso a questão do controle, eu vejo algo que é prejudicial, prefiro a palavra gestão. Perfeito. 9, manipulação. A manipulação é má, algo mau, mas as ferramentas são exatamente as mesmas que as pessoas boas usam. A manipulação não depende das ferramentas, depende das pessoas que as usam. Com um determinado fim. Exato. Porque se eu usar as técnicas para o mal é manipulação. Se eu usar para o bem é motivação. Perfeito. Duas faces da mesma moeda. Exato. Depende da pessoa que está. Perfeito. Perfeito. E 10, uma frase, um pensamento, pode ser seu, pode ser uma mensagem que você gostaria de deixar. Eu sou muito fã do amor. Sou muito fã. Eu nas minhas formações falo sempre de amor, amor, amor. Eu acho que o amor é o motor da vida. E então, o amor é um jogo. E é um jogo de dar. Não é um jogo de receber. Só que é um jogo de dar, mas as pessoas têm que jogar as duas. Porque se não jogarem os dois, não funciona. Por isso a frase que eu digo sempre é: se o interessado, não sejas o interessante. Sempre na questão do amor. Comuniquem amor, falem amor, ajudem amor. Isto é que é essencial. É isso que faz a vida girar? Sim, para mim é. Muito. Querido, muito obrigado. Foi um prazer aprender com você. Um prazer mesmo. Já era sua admiradora, agora eu virei uma fã. E vou ler seu livro e depois vou fazer meus comentários. Eu com todo gosto. Eu vou ler com todo prazer mesmo. Obrigado. Eu queria agora que você usasse a sua câmera ali para dar todos os seus recados. Onde te encontro, se você dá cursos, o que você quiser fazer. Não precisa nem olhar para mim. Agora você olha para ali, para sua câmera e fala para todo mundo. Eu não sou muito fã de dizer isso. É assim, é mesmo de mensagem de amor. Aqui a única promessa que eu posso fazer é que se vocês usarem estas ferramentas que eu gosto de partilhar, que eu quero partilhar, que vão ter melhor vida. Aqui podem procurar na página de Instagram Decifrar Pessoas, no LinkedIn Alexandre Monteiro, ou nas redes, basta procurar Alexandre Monteiro e encontram. Depois, vejam o que é que está disponível. Tenho muita informação disponível para vocês serem melhores. Se quiserem investir mais, se quiserem saber mais, melhor. Mas aí a decisão é sempre vossa, a escolha é sempre vossa. Agora, sempre que com amor. Manipuladores não quero. Perfeito. Queridos, nós estamos acabando mais um episódio do Pod People. Eu hoje fui com esse cara maravilhoso aqui, diretamente de Portugal, Alexandre Monteiro. Se você não segue ele, eu faço um convite. Comece a seguir agora. Vai estar aparecendo aqui na tela, mas você também pode ir direto lá, @decifrarpessoas. Se você botar Alexandre Monteiro, também você vai chegar lá. Porque aqui na comunidade Pod People, a gente acredita que o conhecimento e o autoconhecimento é a única maneira de nos tornarmos seres humanos melhores. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho para receber toda novidade. E se você acha que essa entrevista foi bacana, compartilha. Muita gente merece ter esse conhecimento. Muito obrigada e até o próximo Pod People.